Leonora fez isto. Anita prometeu e logo no outro dia, convidou mais duas amigas espíritas e levaram o Evangelho segundo o Espiritismo para eles. O casal alegrou-se com a visita e, logo após os cumprimentos, Leonora indagou: Anita, lemos o livro que nos trouxe de presente e gostamos muito. Queremos saber o que acontece com a alma após a morte do corpo, e também saber mais sobre quem se suicida. Intuídas por Mercedes, conversaram por longo tempo. O corpo de carne é perecível, mas somos eternos. Desencarnamos e vamos a lugares que fizemos por merecer. Ninguém deve suicidar-se. Ao provocar nossa própria morte, lesamos terrivelmente nosso perispírito. Não existe na espiritualidade regra geral. Cada caso é um caso, e nem sempre a reação é a mesma para uma determinada ação. Mas os suicidas sofrem muito. Leonora e Guilherme acabaram chorando e contaram às três senhoras o pacto que fizeram. O pacto está desfeito, disse Guilherme. Não quero mais me matar. Nem eu, disse Leonora. Anita e as amigas passaram a ir todos os dias ao hospital, para conversar com o casal. Guilherme e Leonora passaram a ler as obras espíritas, compreenderam o ato terrível que iam fazer, tiveram medo e não pensavam mais em suicídio. Encontraram no espiritismo conhecimentos e consolo. Guilherme, com os passes que as três senhoras caridosamente lhe administravam, melhorou sensivelmente e recebeu alta do hospital. O grupo, Anita e amigas, continuou a visitá-los em casa, até que Guilherme, sentindo-se bem, pôde frequentar o centro espírita. Leonora e ele encantaram-se com o que aprenderam e fizeram um outro pacto, de terem paciência e sofrerem com resignação. Quem desencarnasse primeiro iria ser obediente, ficar no lugar aonde fosse levado e esperar pelo outro. Quem ficasse, faria o mesmo, esperaria a desencarnação com paciência e se prepararia para a morte física. O livro espírita é grande consolo, fonte de conhecimentos e amor, como este casal, muito bem tem feito. 6. A vingança. Lola sempre trabalhou muito, órfã aos 21 anos, herdou dos pais uma pequena loja. Dedicou-se ao máximo, ampliou o comércio e, no decorrer dos anos, passou a ter várias lojas. Tornou-se rica, era filha única, mas tinha um irmão de criação, apelidado Preto. Os dois sempre se deram bem e gostavam muito um do outro. Preto sempre trabalhou com ela, ajudando-a muito, mas também foi recompensado financeiramente. Lola nunca se interessou por ninguém até conhecer Walter, muito mais moço que ela. Tinha na época 42 anos. E ele, 21 anos. Walter fez de tudo para conquistá-la. Casaram e tiveram 2 filhos. 20 anos passaram, estando ele jovem ainda, e ela, nem tanto. Walter então conheceu Sara e apaixonou-se por ela, para ficar livre da esposa, porque sabia que ela não lhe concederia a liberdade e nem lhe daria nada financeiramente. Planejou matá-la, com o plano traçado nos mínimos detalhes, e esperou uma oportunidade para executá-lo. Achando que era chegada a hora, Walter, certa noite, deu à esposa uma bebida alcoólica com cocaína. Logo depois de beber, Lola sentiu-se mal, e ele não acudiu. Quando percebeu que ela tinha morrido, chamou o médico, já muito idoso, amigo da família, para examiná-la. O médico, acreditando em Walter, que disse que Lola teve um infarte, deu um atestado de óbito em que a causa era uma parada cardíaca, e foi realmente, porém provocada por uma overdose. Walter fez por um tempo o papel de viúvo inconsolável. Não me conformo em perder minha Lola. Dizia a todos, que será de mim e dos meninos sem ela. Lola desencanou e ficou no corpo até este quase apodrecer. Desesperada, não se conformava com a morte do seu corpo físico, até que com a ajuda de socorristas desencarnados desligou-se do corpo morto. Mas, por estar muito revoltada e com ódio, não pôde ser socorrido e ficou a vagar. Aos poucos entendeu que desencarnara e, o mais grave, o porquê. Walter não podia ter feito isso comigo. Por que não pediu a separação? Queria mesmo era o meu dinheiro. Sempre quis. Mas podia ter tido um pouco de consideração. Sou a mãe dos filhos dele. Odeio-o. Tenho muito ódio. Conseguiu voltar a seu lar. Walter, depois de algum tempo viúvo, passou a namorar Sara e logo se casaram. E foi quando estavam recém-casados que Lola os encontrou, vivendo com seus 2 filhos no seu antigo lar. Revoltou-se ao extremo e resolveu se vingar. Vagando pelo umbral, soube que em certos lugares havia escolas onde ensinavam a vingar.
foi e pediu para frequentar. Questionada, Lola teve que explicar o porquê de querer se vingar. Casei de boa fé e ele me iludiu. Depois de tanto tempo de dedicação, ele arrumou uma amante, querendo tudo o que eu conquistei com o meu trabalho. Assassinou-me e agora está feliz casado com ela, desfrutando de tudo o que eu possuía. Todos da Assembleia prestaram atenção e foram unânimes na decisão. É justo seu pedido. Está aceita. Assim, por 2 anos, Lola passou a frequentar as reuniões e aprendeu rápido a obsediar, a vampirizar e a fazer encarnados ficarem doentes. Enfim, a vingar-se. Apta, agradeceu a todos daquele estranho lugar e instalou-se no seu antigo lar. Passou a vampirizar Walter, isto é, a sugar suas energias e fazer com que ele tivesse terríveis pesadelos, nos quais lembrava o seu crime, mas seu ódio maior era por Sarah. Obsediou-a fazendo-a ficar doente, contaminada com doenças. Preto, o irmão de criação de Lola, desencarnou. Ela o ajudou, desligou-o do corpo e cuidou dele, levando para seu ex-lar. Quando ele entendeu que tinha desencarnado, passou a ajudar Lola na sua vingança. Que maldade fizeram com você, Lola? E eu não desconfiei de nada. Nem eu. Walter pensa que acabei, só porque matou meu corpo, mas continuo vivo e o farei pagar bem caro o que me fez. Os dois logo tornaram a vida do casal insuportável. Eram brigas, doenças, agonias e infelicidades. Lola sempre trazia para seu ex-lar espíritos que vagavam, de preferência doentes, e com isso prejudicava os encarnados, porque os infelizes desencarnados sugavam energias dos encarnados e também transmitiam-lhes o que sentiam. Um dia, trouxe uma moça desencarnada que encontrou na rua. Era Melina, de 28 anos, e desencarnara também assassinada, mas seu assassino estava na prisão. Não era vingativa, estava porém desorientada. Logo que Lola e Melina chegaram, os dois adolescentes começaram a brigar violentamente. Lola tudo tentou para que os filhos parassem, mas só o fizeram após trocarem socos, tapas e muitos desaforos. Melina disse a Lola: Lola, eu já estive certa vez num centro espírita e lá me disseram que desencarnados como nós, sem preparo ou entendimento, e que vagam, prejudicam os que amam se ficam perto deles. Você está aqui para se vingar do ex-marido e de sua atual esposa, mas vejo que está prejudicando e maltratando seus filhos, com tantos fluidos nocivos que traz esta casa. Os garotos só podem se sentir mal, como também se sentem infelizes com as desavenças do casal. Não se esqueça que Walter é o pai deles. Os meninos estão nervosos e com razão. Já pensei nisto, Melina, e talvez você tenha razão, mas necessito vingar. Na escola de Vingadores não me ensinavam o que fazer para que minha atitude não atingisse meus filhos. Disseram que nada é perfeito e que teria de me conformar com a situação. Você faz os dois inimigos sofrerem, sofre também e acaba fazendo seus 2 filhos inocentes sofrerem. Será que compensa a vingança? Claro que sim, respondeu Lola irada. Preto ficava o tempo todo com Sarah, a quem chamava de Sarna. A ordem era para não deixá-la orar e nem ir procurar ajuda no espiritismo. Nota: nem sempre as brigas entre irmãos são causadas pelos desencarnados. Isso ocorre nesta história. Brigas de qualquer tipo devem sempre ser evitadas. Irmãos devem aprender a se amar e respeitar. Os desencarnados não conseguem impedir o encarnado de orar e nem de procurar ajuda, se ele realmente quer. O livre-arbítrio de cada um é a lei de Deus. Eles tentam fazer muitas coisas para impedir, mas se o encarnado quer, ele ora e procura ajuda. Porém muitos imprudentes não têm o hábito de orar e nem de procurar ajuda. Normalmente, espíritos vingadores temem a força da oração sincera, que é um pedido de auxílio que não fica sem resposta. Temem e odeiam o espiritismo que os combate de frente, pois lá o ódio deles não encontra ressonância, mas sim o amor que os faz mudar. Como não querem isso nem que interfiram no andamento de seus planos de vingança, evitam a doutrina, e também sabem que o encarnado que procura auxílio no espiritismo, com confiança e fé, encontra ajuda. Isto foi possível, porque, nesse lar, os encarnados não tinham religião sincera, nem o hábito de orar, e se afinavam em pensamentos e atos com espíritos inferiores. Pode acontecer de desencarnados maus tentarem perturbar pessoas boas e que oram. Porém é muito difícil conseguirem. Pessoas boas sempre encontram nos bons, encarnados e desencarnados, ajuda necessária. Audiolivro realizado pelo canal
Surya Chand Audiobook. Melina, embora fosse uma desencanada que vagava, sentiu pena de todos os envolvidos. Porque era mãe, sentiu dó dos jovens. Porém, com medo da amiga, não falou mais nada. Passou então a frequentar a casa como convidada de Lola. Uma vez Melina chegou na casa de Walter, e os dois Lola e Preto não estavam. Intuiu Sara ir a um centro espírita localizado perto de sua casa. Sara estava adoentada, tinha dores pelo corpo todo e já começava a se intoxicar pelos muitos remédios que tomava. Sara, disse Melina, por que não busca auxílio? Com tantos acontecimentos estranhos, não acha que é hora de ir buscar ajuda com pessoas que oram e auxiliam outras? Aqui perto há um centro espírita. Os espíritas ajudam muito a quem sofre. Vá lá, vá. Pensou Sara, não orou há tanto tempo. Talvez o que esteja faltando nesta casa seja oração sincera. Vou pedir ajuda. Quem sabe aí esteja a solução. Necessito de auxílio, sofro tanto. Vou lá. Nem trocou de roupa, saiu rápido. Melina não foi, teve medo. Lola e Preto chegaram e encontraram Melina encabulada. Lola logo desconfiou e indagou. Onde está Sara? Para onde foi esta hora da noite? Não sei. Cheguei e ela não estava, respondeu Melina. Mentirosa, é melhor dizer aonde ela foi porque você não foi junto. Os três discutiram. Sara foi, envergonhada, ao centro espírita. Era uma terça-feira à noite, 20h30. Chegou, bateu na porta, insistente. No centro espírita estava havendo uma reunião da diretoria, porém abriram a porta e atenderam Sara, que pediu chorosa. Senhores, por favor, me desculpem, estou desesperada, necessito de auxílio, minha vida está um caos. Foi então que lembrei dos senhores, sei que ajudam a tantos. Foi feita uma pausa na reunião, duas senhoras conversaram com Sara e a acalmaram. Levada à sala de passes, o grupo reuniu-se em sua volta e lhe deu um passe. Os trabalhadores desencanados da casa também se reuniram para o devido auxílio. Foram ao lar de Sara e lá encontraram em plena discussão Lola, Preto e Melina. Cercaram-nos e pela força magnética os levaram. Eles só se deram conta quando já estavam no centro espírita. Nota: espíritos ignorantes e perturbadores têm o costume de dizer que o espiritismo faz o mal, embora saibam o bem que lhe faz. Passam medo em desencanados que vagam ou que lhes são subordinados, para eles não irem a centros espíritas e, lá, serem auxiliados. Muitos desses desencanados acreditam e temem o espiritismo, pensando que nos centros serão maltratados. Na verdade, são mais ajudados do que pensam. Por favor, disse Melina à equipe, quero, se possível, ajuda. Cansei de vagar e fazer maldades. Quero estar com vocês e aprender a ser boa. Miserável, exclamou Lola com raiva. Traidora. Melina foi separada e levada a outra parte do centro. Há no plano espiritual de quase todos os centros espíritas uma construção de material igual ao do perispírito, onde são abrigados os socorridos. São pequenos hospitais, lugares de orientações ou postos de socorro. Melina, querendo ajuda sincera, recebeu a orientação dos trabalhadores da casa. Depois de alguns meses, estava bem e já ajudava nas tarefas da casa. Lola e Preto, revoltados e com medo, ficaram em outra parte, num local especial para desencanados desequilibrados, onde esperariam até o próximo trabalho de desobsessão para serem orientados. Após o passe, quando limparam Sara dos fluidos nocivos, ela voltou para casa, sentindo-se melhor e prometeu retornar sempre. De fato, Sara passou a ir lá com frequência. Falou com tanto entusiasmo, que Walter e os filhos quiseram ir também. Foram e gostaram. Os quatro melhoraram e muito, sem a presença de Lola e Preto com eles. Agora interessados em orar e aprender o Evangelho, os três, Sara e os dois adolescentes, tiveram paz e tudo aos poucos foi se encaixando naquele lar. Nota: para imobilizar desencanados rebeldes, os espíritos socorristas utilizam, em muitos lugares, cordas ou correntes plasmadas mentalmente, e que são constituídas de matéria semelhante à do perispírito. Em outros, como em quase todos os centros espíritas, ficam eles incômodos de onde não conseguem fugir, porque, mesmo que esses espíritos saibam atravessar as paredes do centro, não conseguem sair desses lugares, que são construídos também de matéria análoga à do perispírito. Podem, ainda,
esses desencarnados ficarem imobilizados pela força mental, ou forças magnéticas dos trabalhadores do bem, não conseguindo se libertarem sem ajuda, nos centros espíritas, são depois liberados para incorporação, no trabalho de ajuda e orientação, não ficam presos por maldade, mas à espera de ajuda. Se não houvesse esses recursos, não ficariam e perderiam a oportunidade de aprenderem e serem orientados para o bem. Walter, ao escutar os ensinamentos dos orientadores da casa espírita, passou a sentir remorso pelo seu crime, mas isso não foi o suficiente para que confessasse e pagasse perante a lei terrena. Tornou-se quieto e triste. A reação do seu ato um dia viria, nesta encarnação ou em outra. Lole Preto, quando presos, começaram a brigar tanto que tiveram de ser separados. No quarto, cela ou cômodo em que estavam, ouvia-se música suave e, em intervalos, uma leitura edificante. No começo detestavam aquilo, mas aos poucos os fluidos do local os acalmaram e passaram a prestar atenção no que ouviam. No dia e horário marcados para a reunião, foram levados à sala onde encarnados e desencarnados estavam para ajudá-los. Eles estavam calmos e já queriam ajuda, porém muitos não procedem assim, continuando revoltados. Pela incorporação os dois receberam orientação e foram levados para um posto de socorro, de que gostaram e onde ficaram. Quando levados a postos de socorro, os desencarnados podem sair e muitos não ficam e voltam aos lugares onde estavam. Mas Lole e Preto reconheceram que agiram errado e quiseram auxílio oferecido, terminando assim uma vingança com a ajuda e orientação de um centro espírita e dos espíritas. 7. O casamento. Leonardo estava estagiando no departamento em que eu trabalhava. Era muito gentil e sempre alegre. Naquele dia, ao vê-lo preocupado e calado, indaguei querendo ser útil. Posso ajudá-lo, Leonardo? Algo o preocupa? Agradeço. Realmente estou preocupado. Por compromisso do passado, estamos, outras duas pessoas e eu, empenhados em reparar erros e nos reconciliarmos. Elise e Ranulfo, já encarnados, prometeram se casar e me receber por filho, mas os dois foram separados pelo pai de Elisa, Sr. Orlando, que não quer o casamento. Se os dois se separarem mesmo, estaremos perdendo uma oportunidade de realizar nossos planos. Aproveitemos estes minutos que temos de folga e sentemos aqui para conversar. Conte-me tudo. Leonardo e eu caminhamos para um pequeno jardim situado no departamento. Sentamos num confortável banco. Leonardo começou a falar. No século passado, estávamos encarnados os quatro, Elisa, Ranulfo, Sr. Orlando e eu. Morávamos numa pequena vila. O Sr. Orlando era dono de muitas terras e pai de Elisa. Eu era lavrador, pobre e apaixonado por Elisa, que amava Ranulfo, um pobre comerciante. Os dois se encontravam às escondidas. Descobri porque passei a segui-la. Sr. Orlando queria que a filha se casasse com um homem rico, fazendeiro da região. Apaixonados, Elisa e Ranulfo combinaram fugir. Sofrendo e despeitado, procurei o Sr. Orlando, contei a ele os planos dos dois e finalizei dizendo que no dia seguinte, às 8 horas, iriam fugir, encontrando-se na casa do bosque. Se você estiver mentindo, eu o mato, respondeu o Sr. Orlando com ódio. Não estou mentindo e, se não quiser que sua filha fuja, vai lá e a impeça. Sr. Orlando seguiu a filha. Logo que ela saiu de casa, segui os dois com cuidado para que não me notassem. Ao verificar que era verdade, Sr. Orlando matou friamente Ranulfo, com 2 tiros de espingarda, na frente de Elisa, que ficou parada, apavorada sem conseguir dizer nada. O pai a levou de volta para casa. O crime teve Elisa e eu de testemunhas. Ela não denunciaria o pai e nem eu iria contra um senhor rico e importante. O corpo de Ranulfo só foi encontrado dias depois, e sua morte foi tida como acidente. Deduziram que deveria ter sido morto numa caçada, por engano, já que ele não tinha inimigos e era querido por todos. Ninguém sabia do romance dos dois. Sr. Orlando nada comentou sobre o ocorrido e eu fiquei bem quieto no meu canto, ainda mais porque recebi a título de favor prestado uma importância em dinheiro. Elisa, porém, não falou mais, ficou em estado de choque, ausente, olhos parados, alimentando-se pouco e só o que lhe descia à boca. A situação de Elisa me deixou triste, mas aliviado por ela não estar nos braços do meu rival. Aproveitando a viagem de seu pai, fiz-lhe uma visita.
Ela estava na varanda de sua casa. Fiquei abalado ao vê-la, pois parecia outra pessoa, magra e profundamente abatida. A empregada me levou até ela e recomendou: seja rápido, Dona Elisa não gosta de visitas. Nunca soube que era amigo dela. Vou lhe trazer um café. Deixou-me sozinho com ela. Aproveitei e confessei-lhe minha traição. Perdão, Elisa. Seguia você sem que desconfiasse e descobri seus encontros com Ranulfo, como também que ia fugir e contei ao seu pai. Fiz isso porque sempre a amei e a amo. Peço-lhe que me perdoe. Não pensei que ia sofrer tanto assim. Quando comecei a falar, Elisa me olhou. Seus olhos brilharam de ódio e rancor. Quando terminei, disse-me baixo, quase num sussurro: miserável, nunca o perdoarei nem o amarei. Vê-me. Saia de perto de mim, cão. É pior do que o diabo. Suas palavras magoaram-me profundamente, e percebi então o mal imenso que lhe fiz. Como não saí, ela se levantou e entrou. Fui embora e não tive mais sossego, não conseguindo esquecer suas palavras e sua expressão sofrida. Elisa, enfraquecida, foi definhando, recusando a se alimentar. O Sr. Orlando, desesperado, ao ver a filha naquele estado, arrependeu-se e lhe pediu perdão várias vezes. Ela porém nada lhe respondeu. Acabou desencarnando. Ao saber da morte dela, desesperei-me e tomei veneno, o que me levou à desencarnação pelo suicídio. Sr. Orlando também desencarnou logo. Todos nós sofremos muito. Ranulfo por não ter perdoado seu assassino. Elisa, porque, embora realmente doente, não lutou para permanecer encarnada, desejando a desencarnação e, também, por não ter perdoado o Sr. Orlando pelo seu crime. E eu, que acabei me suicidando. Mas a misericórdia do Pai é infinita, não condena o imprudente a sofrimentos eternos. Fomos socorridos e orientados pelos bons espíritos que na sua tarefa de amor auxiliam sempre a irmãos que se atrasam ou estacionam na estrada do progresso. Entendendo nossos erros, fizemos as pazes. Sr. Orlando arrependeu-se sinceramente, e novamente quis ser pai de Elisa. Reencarnou primeiro, depois nós três. Sr. Orlando, muito trabalhador, conseguiu ficar rico novamente pelo seu esforço e trabalho. Elisa veio a ser outra vez sua filha. Agora ele quer que a filha case com um moço rico, um sobrinho que estima muito. Elisa, porém, conheceu Ranulfo e o amor floresceu em ambos. Eu também reencarnei na mesma época que Elisa, mas para dar valor à vida física desencarnei, e aqui estou fazendo planos de voltar como filho amado dos dois. Fui filho de uma das empregadas da fazenda do Sr. Orlando. Minha mãe, Angela, é muito boa e dedicada, foi mãe solteira e me amou muito. Nunca vim a saber quem foi meu pai, pois ela se recusava a falar sobre esse assunto. Depois, não me fez falta, sempre tive muito carinho. Morava com meus avós e era a alegria deles. Quando desencarnaram, fiquei sozinho com ela. Desde pequeno, estava sempre doente, era fraco. Tinha a mesma idade de Elisa. Sempre fomos amigos, e também fui amigo de seu irmão Mateus, mais novo que nós 2 anos. Quando estava mocinho, minha mãe preocupou-se achando que estava enamorado de Elisa. Disse-lhe que não, mas descobri que era verdade, que a amava. Escondi esse amor, porque sentia que Elisa tinha só amizade por mim. Uma vez, tive uma crise mais séria, fiquei muito doente, permanecendo dias no leito. Dona Aurora, mãe de Elisa, senhora muito boa, levou-me à capital para que fosse examinado por especialistas e fizesse vários exames. Voltei da capital todo animado com os novos remédios e esperançoso em sarar e nem notei a tristeza de Dona Aurora. Comecei a ter muitas crises seguidas. Minha mãe cuidou de mim com carinho e muita dedicação. Não pude levantar mais do leito. Sentia dores e muita fraqueza. Desencarnei pela doença séria que tinha no coração. Minha mãe sentiu muito minha desencarnação, porém resignada aceitou e fez tudo para me ajudar do lado de cá. Continuou a trabalhar na casa sede da fazenda, o que faz até hoje. Logo após eu ter desencarnado, Dona Aurora também veio para o plano espiritual e pela sua bondade e fé está muito bem. Eu, também, desta vez aproveitei a oportunidade abençoada da reencarnação. Sofri resignado, aprendi a dar valor ao corpo físico e voltei sem erros. Pude, assim, ser socorrido. Agora estudo e trabalho tentando ser útil e aprendendo sempre. Elisa foi estudar na capital, e escolheu enfermagem.
profissão que sempre gostou. Foi, então, que conheceu Ranulfo, um médico boliviano que trabalha exercendo com amor sua profissão. Amam-se, esperava que casassem e me recebessem por filho, mas o Sr. Orlando não quer e parece que os separou. Leonardo calou-se e suspirou. Quem sabe nós possamos uni-los? Exclamei. Nós, quer me ajudar? Leonardo disse contente. Se quiser minha ajuda, irei com prazer ajudá-los. Claro que quero, só que não sei o que fazer. Pediremos permissão e iremos para lá. Sabendo o que ocorre, poderemos tentar unir seus pais, já que se amam tanto. Agradeço. Horas depois, estávamos na fazenda. Encontramos Elisa em seu quarto, triste, chorosa, e Angela consolando-a. Leonardo abraçou sua mãe. Ela não sentiu, mas lembrou-se do filho com saudades. Porém nada disse. Estava empenhada em ajudar Elisa, quem amava como filha. Angela, não sei por que Ranulfo foi embora, disse Elisa, toda queixosa. Traço elevado, estávamos tão felizes. Estou de férias e ele veio comigo passar uns dias, conhecer a fazenda e todos vocês. E, de repente, vai embora assim, sem conversar comigo. Aproveitando que eu estava na casa do meu irmão, despediu-se por um bilhete. Sacudi um pedaço de papel. Era o bilhete onde ele dizia somente que ia embora e que o desculpasse. Leonardo virou-se para mim e disse: também não entendo o que aconteceu. De repente, Angela sentiu-se mal. Elisa correu para acudi-la, nós também. Teve um desmaio, mas voltou logo a si. O médico foi chamado e, após examiná-la, disse que estava estafada e necessitava fazer alguns exames. Ao examiná-la, vi que tinha um probleminha no coração. Não era grave, mas necessitava de cuidados. Estávamos, Leonardo e eu, necessitando resolver a questão que nos fizera vir àquela casa, o futuro dos pais dele. Não quis que Angela ficasse sozinha. Então lembrei-me de Rui, um amigo que até bem pouco tempo era um socorrido e que com vontade passou a servir, e aprendia com muito interesse. Fui buscá-lo. Veio contente, porque sabia que ia fazer algo diferente e com isso aprenderia outras formas de ajuda. Chegando à fazenda, apresentei Rui a Leonardo e mostrei Angela, que estava dormindo ao lado de Elisa, pois resolvera pernoitar ali para que a amiga não ficasse sozinha. Angela estava em sua casa, morava numa casa ao lado da casa sede. Ao vê-la, Rui empalideceu. Meu Deus! Olhou para Leonardo examinando e indagou. Você é filho dela? Sou. Rui chorou. Observei-os e reparei que eram parecidíssimos. Leonardo e eu ficamos quietos, respeitando nosso amigo, mas logo se refez e explicou. Desculpem-me, é que já conheço. Conhecia quando fui à capital para trabalhar de doméstica. Era vizinho da casa onde ela se empregou e tudo fiz para conquistá-la. Não porque gostasse dela, mas para me divertir. Angela acabou cedendo. Ao saber de sua gravidez, disse-lhe horrores e que não assumiria a criança. Ela voltou para a fazenda e nunca mais soube dela e da criança. Agora a reencontro. Você, Leonardo, deve ser a criança que desprezei. Rui fez uma pausa. Leonardo examinou. Pareceu-lhe estranho encontrar o pai daquela maneira. Rui virou para ele e disse comovido. Perdão, peço-lhe perdão. Não soube aproveitar minha encarnação. Tive uma existência de farras, de descuidos. Arruinei meu corpo. Desencarnei e sofri muito. Perdi a oportunidade de ser pai de uma pessoa maravilhosa como você. Perdoe-me. Perdoo. Leonardo disse encabulado, estendendo a mão a Rui. Abraçaram-se. Tratei de descontraí-los. Rui, Leonardo e eu temos um trabalho a fazer e queremos que você fique com Angela e cuide dela. Farei isto com prazer. Leonardo e eu fomos tentar descobrir o que levou Ranulfo a ir embora. Sondamos Sr. Orlando e, pelos seus pensamentos, verificamos que de fato ele queria que Elisa se casasse com um sobrinho dele. Quando ela falou ao pai que estava namorando, ele contratou um detetive para seguir Ranulfo e investigar toda a sua vida. O relato do detetive estava na mesinha de seu escritório. Ranulfo, quando cursava a universidade, havia sido preso sob suspeita de traficar drogas e foi libertado sob fiança. Um jornal da época publicou sua foto junto com a de outros traficantes e tudo isso estava no relatório. Acompanhando os pensamentos do Sr. Orlando, vimos o encontro dele com Ranulfo. Ele chamou o moço para conversar no escritório, mostrou-lhe o relatório e disse: Você não é o marido que pretendo para Elisa.
Quero que desista dela e vá embora. Se não fizer isso, chamo a polícia. Mostro a eles estes documentos e ao revistar seus pertences encontrarão drogas e você será preso. Aqui não terá seu pai para soltá-lo. E aviso que tenho influência bastante para que apodreça na cadeia. Deve partir já. Ranulfo ficou a escutar quieto, nada respondendo. Saiu do escritório e foi para seu quarto onde arrumou seus pertences e escreveu o bilhete. Ao sair do quarto, um empregado aguardava para levá-lo à estação ferroviária, onde pegaria o trem que o levaria à capital. Leonardo, vamos ver Ranulfo. Encontramo-lo na capital, no quarto da pensão em que morava. Pensava triste e distraído nos acontecimentos. Acompanhamos seus pensamentos. Ranulfo era de uma família de posses importante. Tinha só um irmão mais velho do que ele. Estava com 13 anos, e seu irmão com 18 anos, quando sua mãe desencanou, e o pai, logo em seguida, se casou novamente. A madrasta era muito mais nova que o pai, e gostava de luxo e futilidades. O irmão, 2 anos depois, se casou e ele ficou sozinho com o pai e a madrasta. Aos 18 anos, passou na faculdade de medicina e a madrasta, que antes o ignorava, passou a tratá-lo melhor e tudo fazer para seduzi-lo. Ranulfo contou ao irmão. Ele lhe falou que com ele ocorrera da mesma forma e que tinha sido amante dela. Arrependido, casou-se para se afastar da esposa do pai. Ranulfo ameaçou falar ao pai o que acontecia, mas ela, esperta, antecipou-se e contou ao marido o que lhe convinha, que Ranulfo a perseguia com propostas indecentes. O pai, acreditando na esposa, por quem estava apaixonado, expulsou Ranulfo de casa e lhe disse que não ia mais lhe dar dinheiro. O irmão nessa época foi residir fora do país e não estava em condições de auxiliá-lo. Não querendo parar de estudar e para custear suas despesas, começou a entregar drogas e acabou preso. O pai, com escândalo, soltou-o pagando a fiança e passou a lhe dar uma mesada, mas ele não poderia ir mais à sua casa e nem ir vê-lo. Ranulfo arrependeu-se amargamente. Por quanto tempo esse meu ato impensado irá me perseguir? Traço elevado indagou triste. Leonardo chegou perto de Ranulfo e disse, a fim de que o jovem médico recebesse em forma de pensamento. Covarde, você deveria ter enfrentado a situação. Por que não contou tudo a Elisa? Por que fugiu como um criminoso? Ranulfo começou a se arrepender de ter ido embora e pensou, Elisa não merecia isso. Eu deveria ter aproveitado a oportunidade e contado tudo a ela. Tive medo porque ela é muito honesta e detesta drogas. Voltamos à fazenda. Intuímos Elisa, pedindo que escrevesse a Ranulfo. Ela nos atendeu e escreveu uma longa carta, pedindo explicações e dizendo que o amava. Quando Ranulfo recebeu a carta, ficou emocionado. Teve, então, a certeza de que a amava demasiado e que deveria lutar por esse amor. Vou voltar à fazenda e explicar tudo. Se ela não me aceitar, pelo menos tentei. Se me perdoar, serei o homem mais feliz do mundo. Voltou naquele mesmo dia. Chegando à cidadezinha onde era a parada do trem, desceu e hospedou-se num hotel, e escreveu um bilhete a Elisa, pedindo que se encontrasse com ele no local onde estava hospedado. Pediu um garoto que trabalhava no hotel que entregasse o bilhete, recomendando: vá fazendo e entrega a Elisa ou a Angela, somente para uma das duas. O garoto foi contente, porque recebeu uma boa gorjeta. Na fazenda, o garoto perguntou por Elisa e esta, a atendê-lo, recebeu o bilhete, que a deixou muito feliz. Esperançosa, arrumou-se e foi em seguida encontrar-se com Ranulfo, na cidade. Elisa, disse ele, perdoe-me, parti sem coragem de me despedir. Ao receber sua carta, entendi que estava errado e voltei. Necessito falar com você muitas coisas. Sentaram-se num banco da praça e Ranulfo lhe contou tudo, os acontecimentos de estudante e a conversa com o pai dela. Elisa no começo escutou tranquila, mas ao saber o que o pai fizera, indignou-se, porém escutou calada. Quando o moço terminou, ela falou: eu sabia o que tinha ocorrido com você, quando seu primo visitou no ano passado. Falou-me sobre isso. Não comentei com você para não encabulá-lo. Achava que um dia você iria me falar. É claro que o perdoo. O que fez foi errado, mas não é por isso que deverá pagar a vida toda. Quanto a meu pai, sei que ele quer que me case com meu primo. Mas nem ele, nem eu queremos isso. Meu pai terá de se conformar. Você não deveria ter cedido à sua chantagem. Vamos falar com meu pai agora. Não tenha medo. Defenderei você.
Sei lidar com ele. Foram esperançosos à fazenda. Entraram de mãos dadas na casa. Sr. Orlando levou um susto e Elisa falou alto. Papai, Ranulfo e eu vamos nos casar. O episódio da prisão dele foi explicado. E o senhor não ousa mandar prendê-lo. Eu o defenderei. Se fizer algo contra ele, não mais me verá. Queira ou não, vamos nos casar. Foi uma grande discussão. Elisa e Ranulfo foram se hospedar na casa do irmão dela, que morava perto com a esposa. Angela aborreceu-se muito com os acontecimentos. Nós a acalmamos com passes e ela adormeceu. Logo após, desprendeu-se do corpo, saiu em perispírito e veio encontrar-se conosco, que estávamos na varanda da casa sede. Angela, ao ver Leonardo, correu para ele, abraçando e beijando-o. Leonardo, meu filho, que saudades. Veio me ver. Sim, vim para vê-la e ajudar nossa Elisa. Que bom, fico mais tranquila. Mamãe, quero que se cuide. Certamente. Foi então que nos viu, e Leonardo tratou de me apresentar. Este é meu amigo Antônio Carlos. Cumprimentamo-nos. Olhou bem para Rui e o cumprimentou. Boa noite. Angela, não me reconhece? Sou Rui. Sim. Como está? Não me guarda rancor? Fiz a você tanto mal. Você me perdoa? Já contei tudo a Leonardo e ele me perdoou. Se ele o perdoou, também o perdoo. Erramos igualmente. Mas você cuidou do nosso filho, disse Rui. E tive o amor dele, respondeu Angela, tranquilamente. Ficamos em silêncio por um momento. Então, iniciei uma conversação do interesse de todos. Mamãe, disse Leonardo, reencarnarei como filho de Elisa e Ranulfo e serei como seu neto. Como fico feliz. Depois deste encontro prazeroso, Angela voltou para seu corpo adormecido. Também retornamos a nossos afazeres. No dia seguinte, estaríamos ali para participar dos acontecimentos, tentando ajudar o casal. Rui voltou feliz. Antônio Carlos, como Deus é bom, ao atender seu pedido, para ajudá-los. Não sabia que iria encontrar pessoas que prejudiquei, pedir-lhes perdão e ser perdoado. Como o perdão sincero nos faz bem. No dia seguinte, Sr. Orlando recebeu uma carta de seu sobrinho, comunicando-lhe que ia casar-se com uma moça pobre e honesta e que a amava muito. Leu e releu a carta e depois a amassou com raiva. Meu plano desmorona. O casamento que idealizei se desfez. Que devo fazer? Conheço Elisa e sei que não está blefando. Se decidiu casar, irá fazê-lo mesmo. Eu a amo muito, e corro o risco de não vê-la mais. Se casar brigada comigo, certamente irá morar na capital. O irmão de Elisa, Mateus, veio conversar com o pai, e interceder por eles. Pai, o senhor precisa entender que Elisa ama Ranulfo e que os dois planejam se casar, e o farão. O senhor concorde ou não, aceite esse casamento para o bem de todos. Está bem, respondeu o senhor Orlando. Diga a eles que venham à tarde conversar comigo. Eu os receberei bem e tentarei entendê-los. Elisa e Ranulfo vieram. Sr. Orlando os recebeu no escritório. Os três ficaram encabulados e por minutos permaneceram em silêncio, até que Elisa falou. Papai, o senhor agiu errado. Não deveria ter usado de uma chantagem para tentar nos separar. Sr. Orlando fingiu não ter ouvido a filha e falou, como se desculpasse. Pensei melhor e concordo com o casamento de vocês. Que bom, disse Elisa alegre abraçando o pai. Amo muito Ranulfo. Pretendemos nos casar, mas queríamos o seu consentimento. Esta casa é tão grande, disse o senhor Orlando. Tem muito espaço. E você, minha filha, gosta muito daqui. Por que não vem morar aqui, quando se casar? Necessitamos de médico e enfermeira na cidade. Trabalharão lá e morarão aqui. Prometo não interferir na vida de vocês. Ficaram de pensar, mas logo no dia seguinte deram resposta. Sr. Orlando, disse Ranulfo, aceitamos sua oferta. A Elisa não tem ainda este semestre para receber o diploma. Após viremos para cá e nos casaremos. Angela fez os exames, que não acusaram nada de grave. Tomando os medicamentos, tudo estaria sob controle. Despedi-me de Leonardo. Ele ia ficar mais alguns dias após retornaria ao trabalho. Deixei-o feliz. Um ano depois, Leonardo veio despedir-se de mim. Antônio Carlos, tudo está bem. Elisa e Ranulfo se casaram. Estão muito felizes. O casamento foi muito bonito. Casaram na capela da fazenda. Foi emocionante assistir ao enlace dos meus futuros pais. O casal estava lindo e a felicidade presente.
Os planos deram certo. Trabalham na cidade e moram na fazenda. Sr. Orlando Ranulfo tornaram-se amigos e se dão muito bem. Em viagem de núpcias, eles foram à Bolívia, visitar o pai de Ranulfo. Ele pediu perdão ao filho, dizendo que errara acreditando na esposa. Ranulfo perdoou o pai e reataram os laços afetivos. E Rui, como está? Indaguei. Rui está bem, visita muito Angela. Minha mãe está ansiosa para que Elisa fique grávida, pois seu espírito sabe que serei o filho deles e que amarei como avó. Logo estarei reencarnando. Até breve, amigo. Leonardo, desejo-lhe muitas felicidades, êxito, que consiga cumprir seus propósitos e que regresse ao plano espiritual, na época certa. Até breve, amigo. Abraçamo-nos. 8. Engano. Fui visitar minha amiga Patrícia. Realize seus planos, estude e leciona. Encontrei-a na colônia de estudos Casa do Saber, onde dá aulas por 12 horas diárias, além de estudar 6 horas em outra colônia. Antônio Carlos, que bom revê-lo, disse-me contente, com seu sorriso encantador. Sei que está muito ocupada, mas vim visitá-la. Como tem passado esta minha amiga tão atarefada? Agradeço pela visita. Realmente estou muito ocupada. Tenho trabalhado e estudado muito. Nos raríssimos momentos de folga, vou visitar meus familiares. Sei sempre deles, fazem parte de mim. Antônio Carlos, escrevi os livros por sua insistência e amei fazê-los. Mas sempre quis dedicar-me ao que faço no momento, estudar e ensinar, e o faço com imensa alegria. Gosto muito de ir ao centro espírita, que minha família frequenta e escutar meu pai nas suas palestras, porém tenho ido lá raramente. Patrícia, não pense em escrever mais livros. Indaguei. Atualmente tenho muito trabalho e, como disse, não tenho ido à Terra e nem me comunicado com encarnados. Não descarto a possibilidade de escrever outros livros, e sei que tia Vera aceitará com gosto trabalhar comigo novamente. Talvez o faça, se achar que valerá a pena. Entendi o que a menina Patrícia falou. Nós, os desencarnados, não somos propriedade dos médiuns, mas por motivos de afinidade e carinho estamos unidos a um em particular. Antes de escrever livros, eu, Antônio Carlos, era um desconhecido. Patrícia é uma das muitas jovens que desencarnou em sua cidade. Ela tem muitos motivos que a ligam ao médium Veraí, para escrever os 3 livros. Treinou por um bom tempo, assim como eu, que me preparei 9 anos para escrever o primeiro livro e atualmente são muitos anos de trabalho e carinho. Não que não possamos escrever por outros médiuns, outros podem ser, às vezes, até mais capazes, mas é por afinidade, treino e um imenso amor que nos unem. Sabendo que Patrícia iria iniciar seu horário de trabalho, despedi-me de minha amiga com carinho. Da colônia Casa do Saber fui à casa do escritor, onde vou sempre. Conversei com amigos e depois dirigi-me à sala de pedidos, local da colônia, onde chegam pedidos para os escritores desencarnados. Recebemos agora este pedido, disse Aldo, que trabalhava ali no momento. É de uma moça encarnada que se chama Francisca. Pede ajuda a Patrícia. Como ela não está conosco no momento, a equipe de socorro atende em seu nome. Se me permite, irei saber o que ocorre. Agradeço, disse Aldo. Em instantes, estava ao lado de Francisca. Ela, em sua casa, chorava e pedia ajuda a Patrícia. Patrícia, como é duro ser médium, que faço agora? Tenho psicografado com tanto carinho e me disseram que as mensagens que recebo não são de quem as assina. Acalmei-a com passes, ela deitou-se. Analisei a situação. Francisca estava psicografando. Li as mensagens que recebeu. Eram boas, com conteúdo espírita, mas não tinham nada a ver com o espírito que as assinava. Era de um desencarnado conhecido no meio espírita. Para tirar dúvidas, voltei à casa do escritor e não foi difícil achar o personagem, que me afirmou não ser ele o autor. Finalizando. Sou muito ocupado. Até que gostaria de ser protetor de muitos que me solicitam, mas não tenho tempo, e também não posso ditar mensagens à revelia. Sabe bem que tudo o que faço é preparado, que tenho um médium com que trabalhei e trabalho para estar com ele, e se tiver que ditar algo aos encarnados, é por ele que o farei. Agradeci e fui ao centro espírita que Francisca frequentava. Logo achei o desencarnado que se fazia passar por outro. Conversei com ele. Meu amigo, disse, porque usa um nome que não lhe pertence.
Como tomou a aparência desse desencanado? Alberto, era o nome dele, não era mau, o que lhe faltava era conhecimento. Convidou-me a sentar ao seu lado e me disse: admiro muito essa pessoa, queria escrever, mas quem iria dar atenção a um simples Alberto desconhecido, assinando um nome conhecido? Chamou atenção. Depois a médium queria muito que aquele espírito lhe ditasse mensagens, queria tanto, que me aceitou na hora em que tentei passar por ele. Depois, tive tantos nomes, que importaria mais um. Alberto, disse-lhe, antes de Manuel e André Luiz escreverem por meio de Francisco Cândido Xavier, eram desconhecidos, e assim também muitos outros que se destacaram na literatura espírita psicografada, ficaram conhecidos pela perseverança e trabalho juntamente com os médiuns que lhes serviram de intermediários. Li o que escreveu, tem talento, por que não vai estudar? A colônia Casa do Escritor oferece ótimos cursos de preparação. Não é muito demorado, treina-se por anos, e a médium irá querer. Paciência, perseverança e treino, este é o caminho para se fazer um trabalho bem feito. Não é certo usar nomes de outros. Não fiz por mal, sou bom, respondeu Alberto. Sei disto, mas engana a médium, porque não retoma o seu aspecto, o que tinha na sua última encarnação. Não deve continuar com a aparência desse outro desencarnado. Tive medo que algum médium vidente me visse e me desmascarasse. Sabendo que podemos modificar a aparência perispiritual, tornei-me igual a ele. Se você me diz que isto é errado, serei eu mesmo daqui para frente. Rapidamente ele se modificou, e era bem diferente. Alberto prometeu pensar nos meus conselhos e ir visitar a casa do escritor. Despedi-me dele com carinho. Nesse caso, Alberto aceitou meus argumentos, mas outros espíritos mais determinados ou rebeldes não os aceitam e, como têm o livre-arbítrio, são respeitados, e continuam a passar por outros. Cabe aos encarnados serem mais precavidos, estudiosos e menos orgulhosos e vaidosos. Fui novamente até Francisca. Estava dormindo. Provoquei o seu desprendimento do corpo adormecido, e ela o fez facilmente. Agora era quase como eu, em perispírito, só que ela estava ligada ao seu corpo físico. Olhou-me desconfiada e apresentei-me a ela. Sou um amigo, vim para ajudá-la. Vamos conversar um pouco. Por que você está triste? Estou há algum tempo psicografando. Gosto muito. Estava recebendo algumas mensagens de um espírito que assinava um nome conhecido dos espíritas. Fiquei contente, mas, contente e orgulhosa. Francisca não respondeu à minha indagação. Depois de instantes silenciosa, continuou. Vinha saber que não era este espírito que escrevia, e sim outro. Sofri muito. Sinto-me enganada. Ainda bem que Francisca não fez como muitos outros médiuns que, mesmo alertados, teimam, facilitando o engano do desencarnado mistificador. Mas como tudo o que não é verdade não vai para a frente, um dia ambos, o desencarnado e o médium, caem em contradição, acabam sendo desmascarados. Tentei explicar isso de modo mais simples à médium. Francisca, o espiritismo não está nas mãos dos poucos conhecidos dos homens, mas sim dos muitos conhecidos de Deus, estejam encarnados ou desencarnados. Todos os espíritas sinceros, médiums ou não, são os que fazem caminhar esta doutrina abençoada e consoladora. Todos os espíritas têm a mesma importância, seja o que dá passes com muito amor, o que trabalha na assistência social, o que faz uma sopa, o que confecciona uma roupa, o que trabalha com o livro espírita, o que faz palestras, o que doutrina um desencarnado, o que psicografa, enfim, aquele que quer aprender e progredir e todos aqueles que cumprem com amor uma tarefa simples, estão colaborando com a doutrina e todos devem ter a mesma consideração. Quanto aos desencarnados, são poucos os que se sobressaíram e ficaram conhecidos dos encarnados. Muitos trabalhadores desencarnados não são conhecidos dos encarnados, mas sim do plano espiritual elevado. Muitos encarnados costumam dar valor a nomes conhecidos deles, esquecendo-se dos nomes conhecidos do Pai Maior. Não que estes não sejam conhecidos de Deus, são. Mas muitos outros desencarnados também aí estão trabalhando junto a encarnados com imenso amor. Queria tanto que fosse verdade, que esse espírito enviasse mensagens por meu intermédio traço elevado, disse Francisca. Francisca, cada um de nós tem uma tarefa a fazer e esse espírito que cita,
No momento, não pode fazer-lhe a vontade. Que engano chato. Vamos analisar o porquê desse engano. Você queria muito que esse espírito viesse escrever, quis tanto que o desencanado que queria escrever, o fez e deu o nome que você desejava. Não foi por maldade, mas poderia ter sido. Espíritos brincalhões usam desse processo para enganar. Também ocorrem muitos casos em que o médium não pede ou não deseja mensagens de determinado espírito, mas o desencanado que manda a mensagem, dá um nome que não é o seu, seja conhecido ou não. Por isso é preciso cuidado, tanto por parte dos médiuns quanto dos dirigentes de centros espíritas. Que faço para não ser enganada? Indagou Francisca interessada em aprender e estudar. Cara Francisca, Allan Kardec analisava muito bem tudo o que recebia dos espíritos. Estude as obras do codificador da doutrina espírita. Quando for psicografar, pense firme em Jesus como se nosso mestre Nazareno estivesse presente, e você a fazer a mensagem para ele. Não queira mensagem de ninguém conhecido e, se vier alguma espontânea, analise bem para ver se é verdadeira. E muita cautela. Espíritos conhecidos, normalmente para evitar polêmica, preferem assinar, quando não é seu médium habitual, um protetor, um amigo etc. Você, Francisca, no começo da mensagem, pode indagar quem é o desencanado que quer escrever. Se ele não quiser dar o nome e disser que é um protetor, tudo bem, porém a mensagem deve ser analisada. Se for boa, de ensinamentos bons, é um bom espírito. Se não for boa, o desencarnado que escreve não está bem espiritualmente. A escrita grafa pensamentos e estes devem ser só bons. Os espíritos que não estão bem, devem usar da psicofonia para uma orientação. Mas, quando o espírito escritor dá o nome, pense bem em Jesus e peça ajuda a ele e aos bons espíritos para que, se for verdade, o desencarnado continue a escrever e, se não for, que pare e não continue a enganá-la. Então foi minha culpa o engano que sofri? Não teria havido engano se você tivesse aceitado o desencanado que se chama Alberto e que é desconhecido. Ore, vigie e estude, Francisca, porque, muitas vezes ao se querer tanto mensagens de desencanados conhecidos, podem vir espíritos maus e começar uma séria obsessão, principalmente quando o médium é vaidoso. Esse desencanado que enviou as mensagens, está há muitos anos com você. Mas o que falta a vocês dois é estudo. Mesmo com estudo é possível ser enganado. Estudo é conhecimento e com entendimento o engano fica mais difícil de acontecer. Mas mesmo com estudo ainda se pode ser enganado, principalmente se o médium for vaidoso, orgulhoso e quiser mensagens de espíritos conhecidos. Se não tiver humildade para analisar, pode haver engano. É certo evocar um espírito para que escreva? Francisca indagou, querendo saber. Depende, continuei a elucidá-la. Allan Kardec evocava os espíritos para fins nobres. Outros espíritos preferem ensinar a não evocar para que não se caia em enganos. Como já lhe falei, os espíritos mais conhecidos dos espíritas têm muitas tarefas e nem sempre estão em disponibilidade para atender. Mas evocar os espíritos para ter mensagens de familiares, por exemplo, é válido. Não há muito interesse em se fazer passar por um desconhecido. Mas mesmo assim pode haver desencanados brincalhões, até maus, que o fazem. Muitos centros espíritas têm êxito ao pedir aos desencanados que enviem mensagens para amigos e familiares. Isso deve ser feito com encanados responsáveis e sob os cuidados de um mentor ou protetor da casa espírita. O desencanado a quem foi feito o pedido, é localizado e, se estiver bem, é convidado a escrever, ficando à vontade para atender ou não o pedido. Se aceitar, vem e dita a mensagem. Deve-se saber que muitos dos pedidos não são atendidos, porque às vezes o desencanado solicitando não pode ditar no momento por vários motivos. Para melhor fazer esse trabalho, aconselho a seguir as instruções que lhe dei. No começo da mensagem pensar em Jesus e pedir ajuda para não ser enganada. Acho que não vou mais psicografar, falou Francisca. Analise, Francisca, no que você pode ser mais útil. Lembra que, não trabalhar com a mediunidade, por medo de ser enganada, não é desculpa. Sendo médium, deve trabalhar com sua mediunidade para o bem de você mesma. Todos os médiums que são úteis, têm vários anos de trabalho, treino e estudo, trabalhando no bem. Quem primeiro recebe os frutos é você mesma, e depois os outros.
A psicografia também requer do médium treino, trabalho e estudo. Talvez pela psicografia seus frutos se tornem conhecidos, mas para Deus não faz diferença. Nosso Pai Maior quer que tudo o que fizermos, que seja com amor. Agradeço a linda lição que me deu, disse Francisca. São ensinamentos simples e se os seguir não será mais enganada. Francisca voltou ao corpo. Quando acordou estava mais calma, recordou do sonho, ou seja, do nosso encontro. Falou baixinho, devo tirar lições desse engano. Vou estudar mais e não vou querer fazer mensagens de espíritos conhecidos na literatura. Eles são muito ocupados. Vou, sim, prestar mais atenção ao conteúdo das mensagens que receber. E, certamente, se eu me dedicar, quem sabe eu e este Alberto não ficaremos conhecidos. Orei por Francisca, desejando-lhe êxito e que não fizesse psicografia para se tornar conhecida, mas sim com compreensão, para ser útil e com muito amor. Tornar-se conhecida não deve ser uma meta e sim uma consequência de um trabalho bem feito. Parti para outra tarefa. 9. O afogado. O domingo amanheceu lindo. O sol de verão brilhava no céu sem nuvens. Agenor levantou-se do leito, olhou para o céu e exclamou: o dia está me convidando para um passeio. Era o único filho solteiro e morava com os pais. Estava sozinho em casa, porque seus pais foram logo cedo visitar seus avós e com eles passar o domingo. Vou à represa passear um pouco. Só levaria seu calção de banho e dinheiro para o lanche. Resolvido. Num instante estava no ponto de ônibus que, para sua sorte, passou logo, e lá foi Agenor todo contente e, pensando, não me importo em ir sozinho, lá encontro amigos e, se não encontrar, faço novas amizades. Voltarei antes dos meus pais. Mas se me atrasar eles não irão se preocupar, pois saio sempre aos domingos à tarde. Não posso perder a oportunidade de me bronzear neste domingo quente de sol. A represa ficava perto da cidade em que morava. Agenor gostava muito de sua cidade, que não era grande, mas muito agradável. A represa também não era grande, mas bem arrumada e bonita, ótimo lugar para passeios. O local era muito frequentado pelos habitantes da cidade em que residia. Agenor gostava muito de ir lá aos domingos e feriados, principalmente no verão, e aquele domingo estava ideal. Como seus amigos não iam, resolveu ir sozinho, mas normalmente passeava com sua turma. Agenor, moço agradável, estava com 23 anos, era alegre e brincalhão, trabalhava numa pequena fábrica e no momento não tinha namorada. Achava-se uma pessoa feliz. O ônibus chegou à represa, Agenor desceu contente. Porém não viu nenhum amigo, mas logo estava jogando bola com uma turma de rapazes. Na hora do almoço, foi lanchar num pequeno restaurante e depois foi para a beira de água. Admirou a beleza do lugar. Sentindo calor, resolveu dar um mergulho. Nadou por alguns minutos. De repente, pareceu-lhe que saiu do ar, ou seja, ficou alheio, ou deu um branco, como os jovens costumam dizer. Agenor voltou à margem e sentou-se num banco à beira de água. Estava se recompondo quando alguém gritou: olhem, alguém está afundando. Corpo. Alguém se afogou. 4 rapazes pularam na água e foram ajudar o que achou o corpo, a tirá-lo da água. Agenor levantou-se e ficou olhando. Num instante reuniram-se muitas pessoas no local. Agenor achou mesmo que todos que ali estavam, tinham vindo para aquele pedaço. Logo os 4 rapazes tiraram da água o corpo do afogado. Está morto mesmo, disse um dos rapazes que o examinou. Não tem pulso, não respira. É o jovem que jogou bola conosco de manhã, disse o outro moço. Acho que ele se chama Marco Antônio, falou outro jovem. Vamos levá-lo à cidade. Os 4 jovens que tiraram o afogado da água, foram os que tomaram a iniciativa e conversavam entre si sobre o que fazer com o morto. Alguém sabe onde mora o Marco Antônio? Gritou um dos rapazes ao pessoal presente. Uma mocinha, que não quis olhar o corpo com medo, disse. Marco Antônio mora na Rua Oliveira, logo no começo. Então, vamos lá turma, vamos levá-lo. Jogou bola conosco, cabe a nós levá-lo à família. Muita gente falou, os palpites foram muitos. Agenor concordou com os jovens, jogaram bola juntos. Eles deveriam levar o defunto para a família. Como ele também jogou, achou que deveria ir. Coitado do afogado, pensou. Era dever cristão levá-lo aos familiares. Puseram o afogado no banco de trás do carro,
Acomodaram-no entre dois moços. Agenor acomodou-se também atrás, e lá foram à cidade. Foram direto para a Rua Oliveira, que não era longa, e começaram a indagar. Onde mora Marco Antônio? Até que indicaram uma casa. Bem, e aqui? Disse um dos moços. E, agora, o que fazemos? Como chegar e dizer que trouxemos o filho morto, afogado? É melhor um de nós descer e dar a notícia devagar. Concordaram e um deles desceu. Bateu à porta da casa e uma senhora atendeu. É aqui que o Marco Antônio mora? Sim, é, respondeu a senhora. Ele está? Não. Bem, a senhora tem que ser forte. Aconteceu um fato desagradável e trouxemos seu filho morto. A mulher começou a gritar desesperada. Os vizinhos saíram de suas casas e a rodearam, querendo saber o que tinha acontecido. Que houve? Morreu? Quem? Afogado. Onde está? A senhora continuou gritando. Agenor ficou olhando. Que chato. Traço elevado pensou. Que confusão. Depois de minutos, a senhora parou de gritar e o moço pôde explicar. É que Marco Antônio se afogou na represa, e o trouxemos morto. Meu filho se afogou na represa, mas meu filho está em São Paulo. Correu para o carro e olhou o defunto. Meu Deus! Exclamou a senhora toda alegre. Obrigada. Este não é meu filho, Marco Antônio. Não? Gritaram os moços. Não, não é, disse a senhora aliviada. E agora? Perguntou um dos moços nervoso. Onde será que este Marco Antônio mora? Ali naquela casa mora outro moço que se chama Marco Antônio, disse uma outra senhora. Vamos lá e já. Entraram no carro e rumaram para a casa indicada. O pessoal que saíra das casas ao ouvir os gritos da senhora, foi atrás e chegou logo após o carro. Dois dos moços desceram e bateram à porta da casa já inquietos, querendo entregar rápido o defunto. Novamente uma senhora os atendeu. Estranharam, pois era negra, e o defunto, branco. Um dos moços tratou logo de explicar. A senhora tem um filho que se chama Marco Antônio. Tenho. É que ele morreu afogado e... Marco Antônio. A mulher gritou alto e forte. Um jovem negro veio correndo. Que foi, mãe? Que aconteceu? Os moços se olharam desanimados. Como vê, este é meu filho Marco Antônio, vivo e forte. Desculpe-nos, é que informaram que ele morava aqui. Um senhor, que seguiu o carro com os outros, e agora eram muitas as pessoas em volta dos moços. Indagou os rapazes. O que aconteceu? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Um dos moços resolveu explicar, porque sentiu que necessitava de ajuda. Estávamos na represa e este moço, o afogado, jogou bola conosco. Depois o encontramos morto na água. Resolvemos trazê-lo para a cidade e entregá-lo aos seus pais. Só que nos informaram que ele morava por aqui. Nesta rua só tem dois Marcos Antônio. Moro aqui há tempo e conheço todos seus moradores, disse o senhor. Vocês têm certeza de que o morto se chama Marco Antônio? Foi o que nos informaram. Agenor não se sentia bem, estava um tanto enjoado e tentava prestar atenção, mas não estava se concentrando direito. Ele, que era muito falante, estava quieto acompanhando os acontecimentos. Pensou, estou com vontade de ir para casa e me deitar. A turma não irá acreditar que estou me sentindo mal. Vão achar que os estou abandonando. Não fica bem largá-los agora. Tentou prestar atenção nas conversas. O senhor continuou a falar. Vocês são uns imprudentes. Isso é caso de polícia. Quando alguém morre assim, tem que se chamar a autoridade, que se encarregaria de localizar e avisar os parentes. Vocês entraram numa fria. Poderão ser acusados de ter matado o cara, de ocultar o cadáver ou até de roubar o defunto. Roubar o cadáver, mas queremos entregá-lo, disse um dos moços, apavorado. Jesus, que faremos agora? Indagou um outro. Os moços ficaram com medo e entenderam que aquele senhor tinha razão. Agenor pensou, em que fria me meti. Saí para passear e me distrair, tentando ajudar um morto. Posso ir preso? Um dos jovens pediu ao senhor. Por favor, ajude-nos. Não fizemos por mal. Vamos ver o cadáver, disse o senhor. Foram todos até o carro. Ele levantou a cabeça do afogado e examinou-o. Está me parecendo o Agenor, neto do senhor Chico e da dona Maria. Parece sim, confirmou uma senhora. Agenor, mas o Agenor, neto do senhor Chico e da dona Maria, sou eu. Que está acontecendo? Os avós dele moram logo ali, apontou o senhor.
E os pais deste moço estão lá passando o dia. Vou lá com vocês e os ajudo. Entraram no carro. Agenor não. Ele foi correndo atrás com o pessoal que ali se juntara. Meu Deus! Exclamou Agenor. E a casa dos meus avós? Será que estão pensando que sou eu o morto? Bateram a porta da casa. O avô de Agenor atendeu e o senhor explicou com calma e educação. Senhor Chico, estes moços foram à represa e acharam um moço morto, afogado. Trouxeram-no imprudentemente para a cidade, pensando que era o Marco Antônio. Como não é, achamos que poderia ser o seu neto Agenor. O senhor quer vir dar uma olhada? Enquanto falava, o pai de Agenor apareceu na porta, depois a mãe-avó. O pai foi até o carro. O pessoal ficou em silêncio absoluto. O pai de Agenor estava nervoso e tremia. Olhou o defunto, depois se encostou no carro e disse baixinho: é ele. Caminhou de volta à casa para perto da esposa, que estava parada, branca e querendo chorar. Agenor aproximou-se do carro e pela primeira vez olhou bem para o morto. Mas sou eu? Como? Sentiu-se pior, encostou numa árvore perto do carro. Aí Jesus, traço elevado choramingou baixinho. Então Agenor viu seu outro avô, desencarnado, sorrindo-lhe tranquilamente. Enquanto todos choravam, ele sorria. Até o pessoal que se ajuntara chorava. Ele, seu avô Marinho, veio ao seu encontro devagar. Pareceu-lhe muito bem, estava radiante. Aos olhos de Agenor, pareceu que seu avô estava dentro de uma luz, só que ele havia desencarnado há tempo. Agenor assustou-se, mas não correu por se achar cansado e muito enjoado. Teve muito medo, mas não conseguiu deixar de olhar para seu avô. Ao vê-lo tão tranquilo, sorrindo, foi se acalmando. Seu avô chegou perto e disse-lhe com muito carinho: Agenor, meu neto, vovô. Agenor refugiou-se nos braços do avô. Vovô Marinho, me ajude, como é que eu estou vendo? Se o senhor morreu, Jesus, me ajude, por piedade. Que aconteceu comigo? Não se afobe, querido neto, calma, estou aqui em nome de Jesus para ajudá-lo. Sou eu o afogado. Agenor indagou com medo. Sim, seu corpo morreu. Mas você como espírito vive, cuidarei de você. Agenor sentiu-se levantar do chão, acomodou-se nos braços do avô e o mal-estar e o enjoo foram passando. Teve sono e acabou dormindo. Foi levado pelo avô a um posto de socorro, aceitou sua situação e logo se inteirou da vida nova que se lhe apresentou. Hoje, ri muito da confusão que houve na sua desencarnação. 10. Ajudando uma família. Fui visitar um centro espírita e rever alguns amigos. Entre eles, estava Alexandre, de cuja amizade tenho, há muito tempo, o prazer de desfrutar. Propositadamente, cheguei antes de iniciar mais um dos trabalhos da casa. Estava marcado para aquela noite o estudo do Evangelho e logo após seriam atendidas pessoas necessitadas de passe. Após abraços e cumprimentos, Alexandre chamou minha atenção para uma pessoa. Antônio Carlos, observe essa mulher. A senhora orava com muita fé. Era alta, morena, simpática, deveria ter uns 35 anos. Vamos saber por quem ela pede com tanta devoção, falou Alexandre. Alba, assim se chamava essa senhora. Ela orava e pedia pelos seus patrões. Vamos tentar atendê-la. Fiquei encarregado, pela orientação da casa, de auxiliá-la. Você não quer me ajudar? Sorri, como se Alexandre necessitasse de ajuda. Eu sim aqui, acompanhando-o. Muito teria que aprender. Combinamos ir, às 9 horas do dia seguinte, ao lar dos patrões de Alba. Alba gostava deles. Quando somos bons, tem sempre alguém que intercede por nós quando necessitamos. Neste caso, a empregada doméstica pedia pelos patrões e, com sua fé e humildade, levou-nos até aquele lá que era confortável e grande, mas estava em desequilíbrio. A família era composta de Salvador, com 46 anos de idade, Iva, com 40 anos, e os filhos Henrique e Laura, adolescentes. Salvador era um empresário, com uma indústria de porte médio. Tinha uma amante, Magda, por quem estava fascinado. Não se importava mais com a família. Não ficava muito em casa e, lá estando, era quieto. Quando perguntavam o que tinha, respondia por monossílabos e nervoso. Iva, a esposa, estava doente e os médicos diagnosticaram depressão. Tinha dores pelo corpo, estava nervosa e chorava com frequência. Pensava em morrer.
E muitas vezes a ideia de suicidar-se vinha-lhe à mente, mas não tinha coragem. Alexandre e eu examinamos. Carga fortíssima de fluidos negativos envolvia. Estávamos com ela no quarto, quando duas entidades trevosas entraram no aposento, sugaram suas energias e depois lançaram em Iva uma carga de fluidos deletérios. Ela se sentiu mal, a fraqueza incomodava, começou a chorar, e as entidades obsessoras, a rir e criticar. Que fazem aqui? Alexandre indagou. Eles não nos viram, mas escutaram sua indagação, olharam-se preocupados. Os dois estavam imundos, cabelos espetados e unhas grandes e sujas. Suas vestes eram largas e velhas, usavam colares de correntes grossas e, na cintura, um chicote com bolinhas de chumbo nas pontas. Os dois tentaram fugir, como sempre fazem quando percebem perigo, que para eles, nesse caso, era a intervenção dos bons. Alexandre impediu-os de sair, prendendo-os magneticamente. Um deles falou assustado. Deixe-nos ir, somos inocentes. Estamos aqui obrigados. Uma mulher nos mandou fazer isso e, se não obedecermos, seremos castigados. Sempre se desculpam dizendo que são obrigados. Muitos encarnados e desencarnados mas obrigam de fato outros desencarnados a servi-los e, infelizmente, são realmente castigados se desobedecerem. Mas, normalmente, ficam juntos por afinidade e eles gostam do que lhes é oferecido, como farras e facilidades. Mesmo os que são obrigados, têm como se livrar, procurando a ajuda dos bons. Mas, na hora do aperto, costumam dar desculpas ou colocar a culpa em outros. Quem os mandou aqui? Indagou Alexandre novamente. A mulher que faz trabalhos de feitiços e macumbas. E quem pagou para ela fazer isso? Alexandre perguntou com voz firme e forte. Magda, respondeu um deles. Mesmo se eles não respondessem, leríamos seus pensamentos, e verificaríamos se falavam a verdade. Vocês vêm comigo, disse meu amigo. Fiquei ali com Iva, enquanto Alexandre volitou com os dois, deixando-os no centro espírita para que recebessem a orientação necessária. Voltou logo e com ele veio um casal amigo. Este é Júlio e esta é a Cecília. Trabalham conosco há um bom tempo. Vieram para auxiliar Iva. Ficarão com ela enquanto tentamos auxiliar os outros componentes da família. Alexandre falou sorrindo, apresentando-nos. Depois mostrou Iva a eles. Júlio e Cecília observavam a dona da casa e depois se olharam. Júlio, disse Cecília, Iva não está lhe parecendo familiar? Sim, tenho também esta impressão. Será que não é nossa filha, reencarnada? Júlio, acho que encontramos nossa filha, exclamou Cecília. Após examiná-la, concluíram. Realmente Iva foi nossa filha, falou Cecília. Júlio voltou-se para nós e explicou. Iva foi, na encarnação anterior, nossa filha, e deu-nos muitas preocupações. Era rebelde, inconsequente e teve muitos amantes. Acabou apaixonada por um homem casado, foi abandonada e suicidou-se. Sofremos muito. Quando desencarnamos soubemos que havia reencarnado. E, como acaso não existe, agora tivemos por bênção achá-la e poderemos, pela bondade de Deus, cuidar dela. Contentes, Júlio e Cecília aproximaram-se de Iva com todo carinho, abraçando-a com muito amor. Deveriam tirar dela os fluidos nocivos, medicá-la e não deixar nenhum irmão perturbador entrar na casa. Também tentariam transmitir-lhe pensamentos bons e intuí-la para que orasse. Desencarnados bons tiram os fluidos negativos de encarnados, mas estes precisam se cuidar para não criá-los novamente. Quanto a impedir os espíritos maus de entrar no lar é fácil, mas o encarnado tem seu livre-arbítrio de pensar no que quiser. Assim pode ou não receber os pensamentos e incentivos que os espíritos bons ou maus tentam lhes transmitir. Os encarnados recebem melhor os pensamentos daqueles com quem se afinam. A única a vibrar bem na casa era Alba, que era dedicada, fazia todo o serviço da casa, cuidava de Eva e gostava dos adolescentes como se fossem seus filhos. Visitamos Salvador no trabalho, mas ele não estava lá, fora encontrar-se com Magda. Aproveitamos para conhecê-la, vistosa. Vestia-se com extravagância, era fingida, fazendo de tudo para ser agradável ao amante. Usava o trabalho do mal, feitiço ou macumba, para prender Salvador ao seu lado, não por amá-lo, mas por dinheiro. Desejava ser a esposa dele, queria Iva morta. À noite, a mulher encarnada, médium,
feiticeira ou macumbeira, que servia às trevas, chamou as duas entidades, as que encontramos junto de Iva. Alexandre e eu fomos no lugar delas, e também Mauro, um trabalhador que iniciava suas tarefas no centro espírita, ia como aprendiz. A mulher exalava um cheiro desagradável, vestia roupas muito coloridas, colares, figas e fumava um cachimbo. Estava assentada numa cadeira de madeira enfeitada com cabeças de animais. À sua frente havia bebidas alcoólicas e velas de várias cores. Alguns encarnados estavam sentados no chão num dos cantos da sala. Uns 20 desencarnados estavam presentes. A imprudente encarnada era médium vidente e infelizmente usava de sua mediunidade para fazer o mal. Os desencarnados ali presentes eram de diversos tipos, uns parecendo animais, outros verdadeiros monstros, outros se vestiam como encarnados e havia até os que não tinham roupa nenhuma. Havia desencarnados de ambos os sexos. Nota: ao orar e desejar o bem a alguém, enviamos fluidos positivos e benéficos. Ao querermos o mal, tendo ódio e rancor, enviamos fluidos nocivos. O destinatário pode receber ou não os fluidos, nos dois casos, porque tudo depende de sua vontade ou do estado vibratório em que se encontre, ou também de sua afinidade. Os trabalhos para o mal, denominados feitiços, macumbas ou outros, são feitos normalmente por médiuns, que servem aos espíritos trevosos. Esses trabalhos se concretizam enviando-se fluidos negativos, ou ordenando que espíritos que vagam, fiquem perto das pessoas. Mas essas pessoas têm como se defender, orando com fé, seguindo uma religião de modo sincero, agindo com bondade e buscando a ajuda de pessoas que possam anular esses trabalhos. Orações sinceras e humildes não ficam sem respostas. Alexandre, Mauro e eu víamos todos os presentes perfeitamente. Os desencarnados e a médium não nos viam, por vibrarmos diferente, mas para nos apresentarmos a eles, quisemos e nos tornamos visíveis. No começo, olharam-nos com indiferença, depois passaram a nos examinar. Alexandre, com sua força mental, prendeu todos os desencarnados presentes. Eles não conseguiram se mexer ou falar, porém nos escutavam e enxergavam. Espíritos que sabem fazer o que Alexandre assim procedeu, fazem-no com facilidade. Porém têm que estar presentes e normalmente isso se faz por pouco tempo. Alexandre o fez para que ficassem quietos e para que pudéssemos conversar com a médium. Alexandre falou alto, mas tranquilo. Sua voz soou como trovão. Exijo que a casa de Salvador e Iva seja respeitada. Agora aquele lar está sob minha responsabilidade. Não os quero lá. A médium não ficou presa, mas não saiu do lugar. Não gostou da visita, olhou para os encarnados e gritou: invoquemos o mal, que nossos amigos nos acudam destes intrusos. Saiam os três daqui, e querem de nós. Já disse, falou Alexandre. Aqui estamos para lhes dizer que os dois desencarnados que estavam em casa de Salvador e Iva, não voltarão mais. E, se alguém daqui lá ousar ir, também não voltará. Não invoque seus seguidores desencarnados, porque estão presos, e vocês só voltarão ao normal quando sairmos daqui. Quanto a você, encarnada, lembro de que um dia terá que dar conta de seus atos. Está plantando dores e sofrimentos e colherá do que planta. Volitamos para fora. Os desencarnados presos puderam se mexer e ficaram aliviados. Irão obedecer? Indagou Mauro curioso. Júlio e Cecília os prenderão, se algum destes espíritos for à casa de Iva. Essa mulher é inteligente, e sabe bem com quem pode. Não lhe é agradável perder seus empregados. Acho que não nos incomodarão. Se este grupo estivesse empenhado numa vingança ou obsessão, seria mais difícil. Nesses casos, encarnados e desencarnados estão ligados por ódio, que é um sentimento forte, que não se desfaz facilmente e não deixariam de fazê-lo só com advertências. Mas, neste caso, é um trabalho do mal ou feitiço, e foi feito por pagamento. Sabendo que trabalhadores do bem estão interferindo, não é mais do interesse deles continuar. A mulher, a médium, devolverá o dinheiro que recebeu da mandante, já que não irá mais fazê-lo. Indagou Mauro novamente. Trabalhos assim costumam ser caros. Quanto mais o encarnado julga saber fazer, mais cobra. Duvido que ela devolva o dinheiro e aí da mandante se ousar reclamar. Elevado, elucidou Alexandre. Apesar de cobrar caro, nunca vi uma pessoa enriquecer com esses trabalhos. Elevado, disse Mauro.
É verdade, falou Alexandre. O dinheiro obtido desse modo não traz fortuna, e a responsabilidade dessas pessoas é grande. Um dia se arrependerão e sofrerão as consequências de suas maldades. E se levássemos todos os desencarnados que lá estavam para serem orientados? Indagou Mauro, contente com a ideia que teve. Seria prudente levarmos para socorro tantos imprudentes. Não seria fácil aceitarem a orientação, que não querem no momento. Com o tempo se cansarão, então desejarão mudar e encontrarão no socorro oferecido a orientação que necessitam. Levamos aqueles dois porque julguei necessário. Tinham que intimidar aquela encarnada. Os dois, através da incorporação, receberão o convite para mudar de vida, e aceitarão se quiserem. Mas, como disse que não voltariam, os dois devem permanecer no centro espírita por uns tempos. Creio que no ambiente propício do nosso centro espírita eles mudem. Mas são só dois. Com muitos isto seria imprudente. Nós poderíamos tentar orientar os desencarnados e os encarnados. Eles também estão desajustados tanto quanto os desencarnados. E as pessoas que pagam para que estes trabalhos do mal sejam feitos, são também culpadas. Mauro, os médiuns que se iludem com o falso poder, para ganhar dinheiro, ligam-se a esses desencarnados, mas são muito errados. Encarnados e desencarnados afinam-se e igualam-se. Todos nós temos nosso livre-arbítrio em que Deus, nosso Pai, não interfere. Fazemos as ações e somos donos das reações. Se levássemos todos os desencarnados e tentássemos orientá-los, ficariam ainda os encarnados que logo achariam outros desencarnados para juntos trabalharem no mal. Tem razão, Alexandre, disse Mauro. Entendi. Há muitos encarnados e desencarnados que fazem o mal, como também muitos que fazem o bem, e cabe ao prudente precaver-se desses trabalhos, orando e vibrando no bem. Despedimos-nos de Mauro, que voltou aos seus afazeres no centro espírita. Alexandre e eu voltamos à casa de Eve e fomos ver os adolescentes. Henrique caminhava para o vício. Começou fumando maconha e já estava tomando cocaína injetável. Gastava toda a sua mesada. E também já tinha vendido alguns objetos pessoais e ainda estava necessitando de mais dinheiro. Laura estava grávida e, no dia anterior, havia retirado o exame com a confirmação. O namorado não queria assumir a criança e nem vê-la mais. Estava desesperado e começou a pensar em suicídio, como uma forma de resolver os problemas. Cecília, preocupada com Laura, estava conosco e Alexandre lhe explicou. Cecília, os pensamentos têm forma. Podemos pensar no bem para nós e para os outros, como também no mal. Costuma-se dizer, e é certo, que os que pensam em acontecimentos bons, atraem para si coisas boas. Os que pensam em coisas ruins, atraem-nas para si. E vá pensar tanto em suicídio, materializando formas pensamentos que alguém mais sensível pode recebê-los. Laura, que passa por dificuldades, recebeu esses pensamentos, alimentou-os e planeja suicidar-se. Alexandre pediu ajuda a um jovem que há anos trabalha com os drogados. César veio então trabalhar conosco, passou a ficar perto de Henrique para tentar ajudá-lo. Limpamos com passes todos os 4 moradores daquele lar e tudo fizemos para aconselhá-los. Concentramo-nos em Salvador, para que voltasse a atenção para a situação do seu lar. Laura estava irredutível e, por mais que tentássemos ajudá-la, não nos atendeu. Tomou um vidro do remédio para dormir, de sua mãe. Usamos a alba para socorrê-la. Ela nos atendeu e foi ao quarto da mocinha. Encontrando-a caída, viu o remédio, deu alarme e gritou. Eve e Henrique, que estavam em casa, vieram correndo, chamaram o pai e levaram-na para o hospital. O socorro veio bem a tempo, mas Laura perdeu a criança. Salvador e Eva assustaram-se quando o médico lhes contou sobre o aborto. Laura ia ficar mais uns dias no hospital. O casal voltou para casa desconsolado. Nota: conforme nos ensina Ernesto Bozano, em seu livro Pensamento e Vontade, editado pela Federação Espírita Brasileira, podemos, através do pensamento, materializar formas pensamento tão complexas, inclusive com aparência de animal ou de um ser humano, e essas formas, sem vida própria, existirão enquanto forem alimentadas pela fonte geradora, ou seja, pelo pensamento de quem as criou. Recomendamos a leitura do livro referido, pois esse é um tema bastante extenso. Minha filha grávida e eu nem sabia, disse Iva triste. Quase morreu, exclamou Salvador. Meu Deus, o que está ocorrendo conosco?
O acontecimento foi um choque para o casal. Com Júlio e Cecília perto de Iva, ela melhorou e resolveu lutar contra sua depressão e seu estado de desânimo. Sem os fluidos negativos e sem as duas entidades a lhe sugarem energias, sentiu-se bem. Tomou consciência de sua culpa. Tinha se esquecido dos filhos. Pensava muito em suicidar-se. Foi a filha que quase morreu. Certamente Laura sofria. Estava grávida e ela nem notara. Por mais que soframos, não devemos nos esquecer dos que estão à nossa volta. Iva se deixou dominar, concentrou-se em seus problemas e se esqueceu do resto. Teve culpa. Sim, foi assim que entendeu e tratou de consertar a situação. Salvador levou um susto com a tentativa de suicídio da filha. Amava os filhos de forma errada, mas amava-os. Aproveitando sua preocupação, César induziu a se encontrar com um senhor muito bondoso, para conversarem. Esse senhor e Salvador eram amigos e há tempo não se viam. Depois de minutos de conversas sobre negócios, o senhor, atendendo o pedido de César, falou a Salvador. Tenho visto seu filho Henrique em más companhias. Está sempre com um grupo que toma droga. Você já percebeu? Talvez seu garoto esteja precisando de ajuda. Salvador levou outro susto. Agradeceu e ficou muito preocupado. Começou a pensar no filho e aí percebeu que Henrique estava estranho. Teve então certeza de que ele estava se drogando. Salvador foi buscar Laura no hospital e, quando a filha chegou em casa, encontrou a mãe preocupada e carinhosa. Laura, que susto nos deu. Minha filha, prometa-me não fazer mais isso. Iríamos sofrer muito se tivesse morrido. Que seria de mim sem você? Perdoe-me. Descuidei-me de você. Amo-a muito e a ajudarei. Não quis dar à senhora o desgosto de ter uma filha mãe solteira. Traço elevado, disse Laura chorando. Como você sofreu, filhinha. Certamente eu não iria ficar contente com a notícia de você ser mãe, mas antes mais um, do que menos um. Amaríamos seu filho e o ajudaríamos. Agora, perdi o nenê. Laura queixou-se. Coitadinho, morreu pela minha insensatez. Mas temos você, exclamou Iva. Abraçaram-se e choraram prometendo ser amigas. Salvador, que ficou perto, escutou as duas, comoveu-se e chorou também. Aproximou-se e abraçou a filha. Não falou nada, mas reconheceu também sua culpa. Laura se sentiu tranquila com o carinho dos pais. Naquela noite, orou, pediu perdão a Deus e prometeu nunca mais pensar em suicídio. Com tantos problemas, Salvador não viu mais Magda e nem quis. Passou a ser mais caseiro e a ver Iva de outra forma. César estava fazendo um bom trabalho com o Henrique. O ocorrido com a irmã preocupou o garoto e, ao ver a mãe sofrer, sentiu remorso. Quando Salvador quis conversar com ele, aceitou. Vibramos para que a conversa fosse harmoniosa e proveitosa. O pai foi ao assunto sem rodeios. Filho, sei que está se drogando. Quero ajudá-lo. Permite? Por que esta preocupação agora? Faz tempo que não presta atenção em nós. Só pensa naquela mulher. Sei que errei, mas quem não erra, também necessito de ajuda. Você não quer me ajudar? Henrique, que estava de pé, olhou bem para o pai, estranhando. Depois, sentindo sinceridade nele, sentou-se ao seu lado, no sofá. Ajudá-lo? Como? Indagou o jovem. Estive perturbado. Magda parecia me fazer falta, como a água. Quero livrar-me dela. Como você já disse, ela é uma peste. Penso que é como droga, ruim. Vamos fazer um trato. Você me ajuda a livrar-me dela, e eu ajudo você a deixar das drogas. Quero paz para minha família. Quero Iva curada, Laura e você bem em casa. Quase os perdemos, e eu os amo. Henrique chorou. Papai, quero sua ajuda. Abraçaram-se e, depois de uns instantes em silêncio, Henrique indagou ao pai. Mamãe sabe que tomo droga? Não, e acho melhor ela não saber. Será um segredo nosso. No outro dia, Salvador levou Henrique a um médico especializado e a um psicólogo. O adolescente saiu da escola, que era frequentada pelos amigos que se drogavam. Disseram a Iva que ele estava muito atrasado e ia ser reprovado, por isso sairia da escola, para voltar no ano vindouro. Fizeram planos de ir para outra escola, assim que o ano letivo começasse. Henrique foi trabalhar com o pai, porque estando perto se ajudariam. Salvador não pensou mais em Magda, sua preocupação agora era sincera com os familiares. Henrique, vendo o pai não ir mais se encontrar com a amante,
Esforçou-se também para não se drogar. Magda procurou muitas vezes Salvador e, porque não fosse recebida, voltou a médium. A mulher a que lhe fez os trabalhos para o mal, reclamou e dela ouviu. Não quero fazer mais o que me pede, com aquela família. Você é que se vire. Você me disse que era fácil, que eles não eram de orar, que não tinham religião no coração. No começo foi realmente fácil, depois os bons entraram em cena e puseram-nos para correr. Fiquei sem 2 ótimos ajudantes, e recebi uma advertência para não me intrometer mais lá. Não posso com quem me ordenou e não sou burra para teimar. O que faço agora? Indagou Magda. Salvador não quer mais me ver. Arrume outro trouxa. Foi a resposta seca da mulher. Salvador e Iva fizeram as pazes, para a alegria dos filhos. Voltaram a dormir no mesmo quarto. Iva parecia outra. Passou a ser alegre e a se arrumar. Laura tinha agora nos seus pais os amigos que sempre quisera. Superou o trauma que sofreu. Fez o propósito de não errar mais e passou a estudar com vontade. Henrique libertava-se das drogas. César voltou aos seus afazeres e também Júlio e Cecília. Ainda voltarei algumas vezes aqui para verificar se tudo continua bem traço elevado, disse Alexandre. Antônio Carlos, tive notícias dos 2 desencanados que levamos ao centro espírita. Aceitaram a orientação e foram levados para uma colônia. Que bom, exclamei contente. Tudo terminou bem. Também ia embora. Ivo e Alba conversavam. Alba, devo-lhe tanto. Você é tão boa, mais do que empregada. É como uma pessoa da família. Salvador e eu pensamos em recompensá-la, começando por aumentar o seu salário. Ajudou-nos tanto. Eu também gosto de todos. Não fui eu quem os ajudou. Só pedi auxílio a vocês no centro espírita. Abraçaram-se, felizes. 11. Aprendendo a servir. Nasci e cresci numa favela de uma grande cidade. Desde pequeno, era amigo de Marcelo. Morávamos perto, íamos à escola juntos, jogávamos futebol, brincávamos de pipa, peão etc. Pequenos ainda, descíamos o morro para vender balas no centro da cidade. Frequentamos a escola até a 4ª série. Depois fomos batalhar para encontrar emprego. Marcelo arrumou na oficina mecânica perto da favela, e eu, num supermercado. Mas não gostei do emprego e comecei a pensar em tornar-me bandido. Os traficantes do morro logo me aceitaram e, então, larguei o serviço e comecei a aprender as malandragens do grupo a que me entreguei. Marcelo advertiu-me. Vandi, isto não é para você, não vire bandido. É melhor ser honesto. Bandido não tem vida longa, morre ou vai para a cadeia. Chamo-me Vanderlei, mas todos me conheciam na favela por Vandi. Morava com meus pais e meus 3 irmãos menores. Meus pais trabalhavam muito e nunca tiveram nada. Pediram para não me ligar aos bandidos. Como falei que ia, disseram-me que então seria problema meu e que deveria sair de casa. Assim fiz. Fui morar em outro local da favela e quase não via mais meus familiares. Mas sempre que recebia um dinheiro a mais, levava para minha mãe. Marcelo foi o único que se preocupou com meu destino, tentando aconselhar-me. E ali estávamos, num barzinho do morro a conversar. Marcelo, disse a ele, você tem o exemplo dos honestos por aqui. Eles não saem disto. Trabalham duro e nada de melhorar. Que futuro terei trabalhando no supermercado? No bando terei mais coisas e trabalharei menos. Venha você também unir-se ao bando. Não, não quero. Respondeu Marcelo. Vou trabalhar. Você tem medo, provoquei-o. Não sou covarde, sabe disso. Mas não quero ser bandido. Bandidos fazem muitas coisas erradas que deverão doer na consciência um dia. Não quis insistir. Conhecia bem meu amigo e sabia que não ia mudar sua forma de pensar. Marcelo começou depois de um tempo a me evitar. Um dia comentei isso com ele, porque sempre achávamos tempo para um bom papo. Vandi, minha mãe não quer que converse mais com você. Ela tem medo que a polícia ache que pertenço também ao bando, ou que, sendo seu amigo, podem me pegar e me torturar para dizer onde você está. A mãe de Marcelo era viúva, e moravam os 2 num barraco simples. Ele tinha só uma irmã que era casada e morava em outro lugar. A mãe de Marcelo gostava tanto dele que até me fazia sentir inveja. Entendo, Marcelo, respondi. Tudo bem. Assim, nos distanciamos, encontrávamos-nos raramente e, quando fazíamos, conversávamos por minutos apenas. Infiltrei-me cada vez mais no grupo, aprendi a atirar,
Ganhei armas e confiança. Para mim tudo estava bem. Marcelo entrou para a polícia e continuou morando na favela. Alguns anos se passaram. Num assalto, encurralaram-me, feriram uma pessoa e matei um policial. Fui ferido na perna, e preso. Bateram em mim para valer, e me torturaram muito. Levaram-me para um cubículo onde fiquei dependurado pelas mãos. Sentia muitas dores e fiquei sozinho. Ao ver que a porta se abria, estremeci, mas fiquei aliviado ao ouvir uma voz conhecida. Era Marcelo. Vandi. Marcelo, balbuciei, está sozinho? Sim, tome esta água. Deu-me água na boca. Estava com muita sede. Queria ajudá-lo, disse Marcelo, mas não posso soltá-lo, e não tenho como tirar você desta delegacia. Entendi. Realmente, ele não tinha como me tirar dali. Marcelo, eles irão me matar, não é? Meu amigo não respondeu, abaixou a cabeça. Compreendi que eles iam me eliminar devagar, aos poucos. Você matou um policial, uma pessoa querida de todos aqui. Vão interrogá-lo para que diga onde estão escondidos seus companheiros. Vão me matar por tortura. Gemi. Marcelo novamente não respondeu, nem precisava. Então pedi a ele: Marcelo, se quer me ajudar, mate-me de forma rápida, por favor. Quer mesmo? Por favor. Ele tirou uma faca da cintura, aproximou-se mais de mim e disse: cortarei uma veia de seu pescoço. Morrerá rápido por hemorragia. Pensarão que foi devido aos machucados. Entendi, pois assim ele não seria acusado. Agradeço, meu amigo. Valeu. Fico-lhe devendo esta. Desde garotos tínhamos este costume. Os favores feitos um ao outro, dizíamos que ficávamos devendo, e costumávamos pagar. Marcelo cortou rápido a veia do meu pescoço e o sangue esguichou. Vi, ainda, ele limpar a faca na minha camisa, num pedaço que, nem sei como, ficara limpo. Saiu e fechou a porta. Fui ficando tonto, perdi os sentidos, acordei e senti-me confuso. Sentia dores, mal-estar, tontura, parecendo que estava dopado. Pensei aflito, algo não deve ter dado certo. Marcelo deve ter errado no corte. Ficou com dó e acabei por não morrer. A porta se abriu e entraram 2 policiais me ofendendo. Foram pegar-me para mais uma sessão de tortura. Está morto. O cara morreu, exclamou um deles. Será? Disse o outro. Morto. Está morto sim. Que pena. Queria tanto torturá-lo. Soltaram-me. Caí e me chutaram para um canto. Estão achando que estou morto. Devo estar péssimo, pensei. Tentei mexer-me, mas não consegui. Fiquei ali. Saíram e deixaram a porta aberta. Logo entraram outros 2 homens, que me pegaram e levaram para uma urna funerária. Era um caixão simples. Limparam meu rosto e me vestiram com outras roupas. Escutei como a família dele foi avisada e disseram que não querem ver o defunto. Será enterrado como indigente. Logo o levarão ao cemitério. Deve haver algum engano, pensei. Não morri, mas eles pensam que sim. Não consigo me mexer e estou frio como gelo. Tenho muitas dores, e morto não deve sentir dores. O fato é que fecharam o caixão, levaram-me e me enterraram, mas continuei sentindo-me vivo. Ali estava em completa escuridão, sentindo fome, frio, sede e muitas dores. Não sei quanto tempo fiquei ali naquele horror, que para mim pareciam séculos. De repente, senti um puxão e saí. Que alívio! Nota: não deve ter sido um socorrista que desligara Vandi do corpo morto, porque, se fosse, teria tentado orientá-lo. Alguns desencanados que vagam, ou até certos moradores do umbral, costumam fazer algo de bom como o que aconteceu com o nosso personagem. Certamente eles auxiliam como sabem, e o bem que começa a despertar neles. O ar fresco bateu no meu rosto. Enxergar novamente foi magnífico. Vi que estava num cemitério. Vire-se, agora, ouvi alguém dizer. Vi um homem indo embora sem falar nada. Compreendi que fora ele quem me tirou dali, e nem esperou que agradecesse. Sentei no chão e analisei a situação. A coisa não está boa. Disseram que morri, enterraram-me. Fiquei embaixo da terra e, se não morri na prisão, devo ter morrido depois de enterrado. Estava muito machucado e descalço. Sentia muitas dores que não passavam em momento algum. Fiquei pelo cemitério uns dias. Sabia que foram dias porque clareava e escurecia. Resolvi então voltar à favela. Com muitas dificuldades cheguei e fui para o barraco de Bernadette.
Não havia ninguém e resolvi esperar. Benê, assim a chamávamos, era minha amante, uma moça bonita e ambiciosa, do meu modo, gostei dela. Ela regressou ao barraco acompanhada por um dos meus ex-colegas do bando. Não me viram, passaram perto de mim e não me notaram. Tive então a certeza de que havia morrido. Conversaram. Benê, o chefe mandou-lhe dizer que é para você enganar o Marcelo e fazer com que ele seja um informante nosso. Marcelo é honesto. Vandi sempre me dizia isto. Respondeu Benê. Ele veio aqui em casa só em consideração ao amigo, para ver se eu estava precisando de ajuda. Você diz a ele que precisa de companhia etc. Enrola o cara e faz com que ele trabalhe para nós. Terminada a conversa, o homem saiu e Benê ficou sozinha mas por pouco tempo. Bateram a porta. Era Marcelo. Oi, Benê, como vai? Triste, amigo, bem triste. Sinto tanta falta de Vandi. Entra, fica um pouco comigo, fazendo-me companhia. Triste, percebi o tanto que Benê era fingida. Não sentia falta nenhuma de mim, mas isso não me importou, pois sabia que não era boa coisa. Era tal como eu. Mas Marcelo estava preocupado com ela. Acreditava no que Benê lhe dizia. Foi procurá-la porque sentia remorso por ter me matado. Porém, eu não via nele meu assassino, mas sim alguém que me fizera um grande favor, e estava lhe devendo esse favor, embora não me cobrasse. Vi o perigo que ele corria. Se entrasse para o bando, era como ele mesmo tinha falado há tempos. O sujeito ficava perdido, ou era preso, ou morria em brigas entre o próprio bando ou em guerras entre os bandos rivais. É um caminho sem volta, em que só se libertava com a morte. E, assim mesmo, muitos desencanados continuavam no bando seguindo os encanados. Resolvi ajudá-lo, ou melhor, queria, mas como? Saí chateado do barraco e comecei a andar pela favela. Foi aí que vi o terreiro. Conhecia bem o terreiro, todos na favela sabiam dele. Muitas vezes os membros do bando iam até lá para receber a bênção dos santos. Fiquei por muito tempo parado na frente do terreiro. Os encarnados iam chegando para mais um dos trabalhos, até que criei coragem e bati a porta. Nota: o local a que Vandi se referia, era um terreiro onde se misturava umbanda e candomblé. Atendia a todos, inclusive os fora da lei, por dois motivos: por medo, e porque não se deve negar ajuda a ninguém. Poderiam, também, sempre ter uma oportunidade de orientá-los. Quanto a Vandi bater a porta, fez isso mesmo, pois teve medo de entrar sem ser convidado. Ao bater, fui ouvido pelos trabalhadores desencanados que lá estavam, tal qual como ocorre com os encanados. Que você quer? Indagou um senhor que atendeu. Acho que estou precisando de ajuda. É isto, necessito de auxílio. O senhor olhou-me bem, viu que estava muito machucado e indagou: polícia ou bandidos? Certamente queria saber quem foi que me levou ao mundo dos desencanados e quem havia me machucado tanto. Embora a resposta não fosse interceder no socorro, foi só uma curiosidade daquele desencanado. Polícia, respondi. Entre. Acompanhei-o, atravessamos o pátio e ele me colocou numa fila. Na fila, perguntaram-me por 3 vezes o porquê de eu estar tão machucado, e eu repetia resumindo minha história. Alguns encanados fizeram uma roda, estavam de pé, vestiam-se de branco. Nós que estávamos na fila, íamos chegando perto desses encanados, médiuns, e por eles falávamos incorporados. Recebíamos orientação e cura. Na minha vez, nem precisei falar nada. O desencarnado que estava incorporado numa médium me disse: machucaram-no bastante. Você sabe que desencarnou? Afirmei com a cabeça. Vamos curá-lo. Peça ajuda a Deus, nosso Pai. Peça a Ele sua cura. Pedi com sinceridade, porque sentia muitas dores, fraqueza e frio. Meus ferimentos foram fechando e, em poucos minutos, fiquei como antes de ser preso. Sentia-me bem. Obrigado, meu Deus, exclamei comovido. Muito obrigado a todos os senhores. Quis pedir algo mais, mas não tive coragem. Mas o desencanado, que era enorme, tinha mais de 2 metros de altura, disse-me: quer pedir algo mais? Posso? Perguntei encabulado. Sim. Devo um favor a um amigo. Ele foi bom comigo, ajudou-me e agora vejo que lhe prepararam uma armadilha. Quero ajudá-lo, mas não sei como. Qual é seu nome? Perguntou o grandalhão. Me chamam de Vandi. Um favor por outro favor é justo.
Também agimos assim. Ajudo você, mas terá que ficar um mês trabalhando aqui. Um mês pareceu-me muito. Não me agradou a proposta. Mas, se era para tentar ajudar Marcelo, valeria a pena. Não sou preguiçoso, respondi, mas não sei fazer nada do que se faz por aqui. Aprende, respondeu-me. Aceito. O desencanado que conversava comigo, chamou um outro, que veio rápido. Era um negrinho risonho, esperto, e disse-lhe apontados para mim: Trigo, você vai ajudar Vandi aqui a fazer um trabalho. Depois ele vem trabalhar conosco como aprendiz por um mês. Ficará sob sua responsabilidade. Trigo pegou-me pela mão. Saí de perto do médium e fui com ele para outra sala. Vandi, disse ele, coloque este par de tênis. Não é bom que continue descalço. Achei ótimo. Estava incomodado sem calçado. Nota: as roupas são plasmadas, e assim também os calçados. Por que o chamaram de Trigo? Indaguei. Apelido: não gosto do meu nome, gosto de trigo. Como o mentor daqui disse, com o trigo é que se faz o pão que alimenta. Agora, amigo, você deve me contar tudo, para que eu possa ajudá-lo. Contei tudo. Vamos até Marcelo e verei como fazer para alertá-lo. Fomos até o barraco de Marcelo. Ele estava sozinho, porque sua mãe havia saído. Continuava solteiro e morando com ela. Pensava em Benê. Que sorte, disse Trigo. O cara é médium. Com minha ajuda, você poderá tornar-se visível a ele. Ele vai me ver, mas o coitado irá levar um susto. Todos têm medo de ver espírito. O susto não lhe fará mal, ele é forte. Depois será o impacto que o levará a acreditar. Quando você notar que ele o está vendo, aproveite e diga logo o que ele quer. Trigo colocou as mãos sobre Marcelo, fazendo movimentos de cima para baixo e, às vezes, as movia em círculo. Fiquei como Trigo me recomendara, na frente de Marcelo, e ele, logo depois de Trigo ter acabado com seu estranho ritual, viu-me e ficou, como eu previra, assustadíssimo. Aí Jesus, exclamou ele, com medo, é você mesmo Vandi? Mas você morreu. Quero que saiba que não estou lhe roubando a mulher. Eu, Marcelo, meu amigo, disse calmo para não aterrorizá-lo mais ainda e para ele saber que eu vinha em paz. Benê não me interessa. Ela não é boa pessoa. Morri sei disso. Nós temos alma, meu caro, que não morre e estou vivendo de outra forma. Você me fez um favor. Fiquei devendo e vim para lhe pagar. Benê é do bando e está a mando do chefe, preparando-lhe uma armadilha. Eles querem você como informante. Ela fará tudo para seduzi-lo e depois o convencerá a trabalhar para eles. Você há tempo me deu um conselho que infelizmente não segui e você sabe bem o que aconteceu comigo. Agora, lembro a você. Não entre nessa. Não é bom. É um triste caminho sem volta. Cuide-se, amigo. Adeus. Fui sumindo. Marcelo ficou parado. Não conseguia sair do lugar e tremia de medo. Trigo colocou as mãos de novo sobre Marcelo e fez como antes. Isto para que ele não visse mais desencanados e voltasse ao normal. Fora ativada a sua vidência só para este fim, para ver-me. Meu amigo começou a pensar no que ouviu de mim. Obrigado, Trigo. Paguei o favor que devia a Marcelo. Ele é boa pessoa. Agora cabe a ele aceitar ou não meus conselhos. Engraçado. Dever o favor a alguém que matou seu corpo, disse Trigo. Na circunstância em que foi, é favor sim. Só mais tarde compreendi que tinha errado em pedir que ele me matasse. Como também Marcelo errara por ter me matado, embora seu ato tenha sido sem ódio, e sim por amizade. Não se deve fazer isso. A desencarnação deve seguir seu curso natural e ninguém deve abreviar a vida física. Marcelo aceitou meus conselhos. A visão alertou-o. Evitou Benê. Logo que foi possível, ele e a mãe mudaram-se da favela. Como prometi, voltei ao terreiro, para aprender a trabalhar. No começo achei difícil, mas acostumei-me logo. Atendia aos desencarnados que ali iam em busca de ajuda e os levava para as filas. Alimentava alguns que estavam dormindo. Nesse local, havia uma construção no plano espiritual, um abrigo para desencarnados. Ali eram acolhidos desencarnados que sofriam, e outros que dormiam. Alguns dos alimentos, na maioria das vezes sopa e sucos, eram feitos ali mesmo, ou recebidos de um grupo que vinha entregá-los uma vez por semana. Mais tarde vinha a saber que era a colônia daquele espaço espiritual que os enviava. Um mês passou rápido. Trigo veio até mim. Vandi,
Acabou seu prazo. Cumpriu direitinho o combinado. Fiquei pensando no que ia fazer quando saísse daquele lugar. Ir embora para onde? Estava gostando dali, pois naquele mês senti-me muito bem e feliz. Falei àquele que fora responsável por mim. Trigo, será que não posso ficar mais aqui? Gostei de trabalhar. Que bom ouvir isto. Claro que pode. Entendi o porquê de os mentores daquele grupo fazerem a troca que fizeram comigo, um favor por um mês de trabalho. Muitos como eu, após o período de trabalho, passavam a amar aquele lugar e a fazer o bem. Dava-nos uma alegria que desconhecíamos. Assim mudava em muitos a forma de pensar e agir. Sou muito grato a todos esses trabalhadores pelo carinho com que me trataram, e por terem me ensinado a fazer o bem. Assim fiquei por ali 2 anos, escutando bons conselhos. Tive remorso por ter assassinado aquele policial. Com a ajuda de Trigo fomos procurá-lo, encontrando-o a vagar no seu ex-lar terreno, e o levamos para o terreiro, onde o ajudamos e orientamos. Pedi-lhe perdão e ele me perdoou, preferindo ser levado para a colônia. Embora eu fosse o assassino e ele a vítima, muitos fatores são levados em conta para o nosso socorro. Eu pedi ajuda, busquei, ele não, revoltou-se. Fiquei muito feliz em ser perdoado e ter ajudado esse desencanado. Andando pela favela, vi com tristeza muitos jovens e crianças se drogando e entrando para os bandos. Sonhava em fazer algo de bom a eles, mas também vagavam por ali muitos desencanados ruins e trevosos. Formavam outros bandos que, por afinidade, se ligavam aos encanados. Estes tudo faziam para incentivar os encanados ao mau caminho, e os encanados ouvem o que querem ouvir, ligam-se aos que com eles se afinam. Comecei a pensar sério em trabalhar, ajudando essas crianças. O encarnado alto que me curou, era um dos mentores daquele local. Era muito bom e, quando ficou sabendo dos meus sonhos, chamou-me para uma conversa. Então, Vondi, você está querendo ajudar os encarnados? Estou querendo, sim senhor, principalmente as crianças e os jovens. Queria orientá-los para que não seguissem o mau caminho, mas não sei como. Quando chegou aqui não sabia fazer nada, lembra? Aprendeu. Para fazer o que quer, tem que aprender. Aqui não temos como ensiná-lo, mas os desencanados que aqui vêm trazer alimentos e remédios, moram em locais onde há escolas que ensinam. Se você quiser é só pedir e eles levam você. Agradeço, mas preciso pensar. Por dias fiquei a pensar e a me indagar, será que vou? Resolvi que eu sim. De fato, pedi e eles me levaram para a colônia. Encantei-me com a beleza da cidade espiritual. Fui estudar e, numa excursão à casa do escritor, conheci Antônio Carlos. Após uma belíssima palestra com que este escritor nos agraciou, saíram todos. Eu, porém, fiquei. Caro jovem, não vai sair? Indagou-me Antônio Carlos. Vou sim, é que o admiro. O senhor deve ter sido muito bom quando encarnado, não é? Não deve ter cometido erros. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Antônio Carlos sorriu. Poucos espíritos terrenos não tiveram erros. Não me julgue melhor do que você. Errei muito. Errei. Sofri. Aprendi e tenho feito o propósito firme de não errar mais. Pensei, ao ouvi-lo, que estava isento de erros. Por que teve essa impressão? Antônio Carlos indagou. Fala com tanto amor, e me pareceu que era um servo de Jesus. Trabalhava em nome de Jesus. Vandi, bem poucos são dignos de trabalhar em nome de Jesus. Trabalham todos os que têm boa vontade por misericórdia. Sim, trabalho em nome de Jesus e alegro-me muito com isto. Aprendo a amar, este amor tem sido a seta no meu caminho. Às vezes penso que estou sendo ousado querendo fazer o bem. Errei tanto. Como fico feliz em ver uma pessoa mudar para melhor, falou Antônio Carlos sorrindo. Você errou, e certamente não quer mais errar. Quer servir e consequentemente deixar de ser servido. Por quê, Vandi? Todos nós já erramos. O importante é tirar lições dos erros e querer acertar. Ter vontade de servir, deixando o comodismo de querer ser servido. Porque é nosso dever fazer o bem, é o dever de todos. E, para fazê-lo com melhor proveito, é melhor aprender. Muitos preferem por comodismo, egoísmo, que outros façam o que lhes cabe. Isso acontece com encarnados e desencarnados. Muitos ociosos preferem ser mendigos da ajuda de outros, mendigos espirituais, de favores de encarnados e de desencarnados. Esquecem que não devem só pedir,
mas também contribuir, ajudar, e passar de servido a servidor. Ao vê-lo todo entusiasmado, aprendendo para servir, fico alegre, porque sei com antecedência que será mais um servo de Jesus a auxiliar a muitos. Eu, servo de Jesus. Espantei-me. Sim, continuou elucidando-me Antônio Carlos. A partir do momento que deixou de ser servido e passou a servir ao bem, é um servo, e certamente muito amado, de Jesus. Não importam seus erros do passado, e sim o presente, que constrói seu futuro. Lembre, Vandi, que o que aprender servindo, será um tesouro que traça não rói. Logo estarei apto a voltar à favela e trabalhar com crianças e jovens encarnados, motivando-os a seguir o caminho do bem. Não será fácil minha tarefa, mas estarei sempre alegre por ter tido oportunidade de reparar meus erros com trabalho edificante. Oportunidades todos temos, basta que aproveitemos. Desejo-lhe êxito. Antônio Carlos sorriu, dando-me confiança. Sim, oportunidades todos temos, e que vitória alcançamos quando entendamos e deixamos de ser servidos para servir o bem. Mas antes de se despedir de mim, Antônio Carlos disse-me: Vandi, você deve ter uma história interessante. Talvez, se escrevesse aos encarnados, pudesse servir de exemplo e incentivo a todos. Se você mudou, todos podem mudar para melhor e fazer o bem, porque é agora o momento. Eu, ditar a encarnados, por meio de um médium. Sim, acho que não dá certo, não tenho jeito, respondi. Se você escrever e me der, ditarei aos encarnados. E então fiz. Foi uma redação rápida que entreguei ao escritor, para que ele ditasse aos seus leitores. Assim, eu, Antônio Carlos, conheci Vandi e vim a ter conhecimento de sua história. Transcrevo com carinho, porque aconteceu. Se inscreva, e ative o sininho para receber todas as notificações de novos audiolivros. Comente, curta e compartilhe, assim você estará ajudando o canal. Obrigado. A gratidão é o caminho da evolução. E para ver todas as partes de um audiolivro, ou todos os que já foram publicados, entre no canal e clique em vídeos.